Fala, Matheus Starling aqui para mais um Starling Cast. Hoje meu convidado, vocês já leram aí? Ele vai do metal ao pagode. Hoje está guitarrista do Sorriso Maroto, mas trilha para televisão, fez muita coisa, cara, muita história bacana, gravação em casa, equipamento, e fala de tudo isso com ele, Bruno Carvalho. Uhul! Bem-vindo, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, um prazer aqui, sempre acompanhei seu trabalho e agora tendo a oportunidade de estar aqui com você de frente, com o cara aqui, ó. Como dizia, de frente com a Gabi, só que aqui de frente com o Starling. Não é da tua época, não, de frente com a Gabi, não. Nossa, tô velho, gente, tô velho, eu tô beirando meus 34 já. Ah, então, tá vendo? Então, galera, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. E o likezinho você deixa só daqui a pouco. Quero agradecer ao nosso patrocinador, JMC Academy, faculdade de música lá da Austrália. Se quiser fazer produção, engenharia de som, música para game, performance e aquela faculdade que cabe no bolso do brasileiro. Então, mais informações aqui embaixo na descrição. E também tem o Instagram da JMC Academy, que é a nossa equipe que toma conta. Então, se você quiser trocar uma ideia e saber mais, é só entrar lá. Bruno, vamos lá. A história do Bruno é maneiríssima, galera. Começar aqui com seus pais chegando no Rio de Janeiro. Seus pais são nordestinos. E fala um pouco como começou, como que isso influenciou você, como que você começou a tocar, pra gente ir para o mais importante, que é a tocada. Por volta de 1975, 74, meus pais chegaram aqui no Rio de Janeiro, diretamente do interior do Ceará, Nova Russas e Uruburetama são as cidades, né? Nossa, Uruburetama. Uruburetama. Ó, vai aparecer alguém aqui de Uruburetama. Sempre aparece alguma pessoa perdida lá. 3 horas de ônibus, 3 dias de ônibus até chegar no Rio de Janeiro. E aí chegaram em 75, aquele clássico, né, do brasileiro que migra do Nordeste para o Sudeste para tentar a vida, que vem para São Paulo, Rio de Janeiro, no caso vieram para o Rio de Janeiro. E em 88 eu nasci num berço de 2 nordestinos sem muitas condições, né, pouquíssimas condições. Fui filho único. Filho único? Sou filho único. E nasci de uma família pobre, morando até em uma comunidade do Rio de Janeiro, né, no Santa Marta, ali em Botafogo. Sim. Então, o engraçado é que desde criança, com uns 3 anos de idade, assistia bandas tocando em todos esses programas de televisão e ficava vidrado naquilo. O que estava acontecendo? Que o cara estava ali cantando e tocando teclado e guitarra. Eu não sabia que eu queria ser guitarrista, tecladista, ou sei lá, alguma coisa ista naquele momento, mas eu só gostava dos instrumentos acontecendo. Meu pai, com 3, 4 anos de idade, ele percebeu isso e logo no início ele já comprou brinquedos, né? Brinquedo de instrumento. Brinquedo de instrumento. Então eu tinha um saxofone azul pequenininho. Eu tenho, tá guardado até hoje. Eu tenho meus brinquedos, os primeiros brinquedos. Saxofone azul, um trompete vermelho, um laranja, uma bateria não, um tecladinho e um violãozinho. Eu tive 2 violões, isso com 3, 4 anos. Mas nada de verdade, não fazia... Até fazia som, sim, se você tocava, só que tava meio desafinado, né? Sim. Aquela coisa ali. Meio de plástico, né? O teclado afinava certinho, você não batia tônica, terça e quinta. Você batia até 2 ali juntas. Mas ali eu lembro que eu comecei a tirar músicas de ouvido sem ter ido para qualquer aula. Então, trilha do Titanic. Então, você pode ver que é Mi realmente restenido aqui. Porque nesse momento, eu meio que, depois de muito tempo, eu fui perceber que eu desenvolvi um ouvido absoluto nisso também. Ah, você tem ouvido absoluto? Tenho. Só que de uns anos pra cá, tem começado de um dia pro outro, às vezes, ele tá meio bemolizado. Ah, é? Aí eu sei que Sol é isso aqui, exatamente isso aqui. Mi, Si, Sol, Lá, Mi. Eu consigo fazer um misão, mas enfim. Eu tenho a minha prova dos 9 também, quando preciso. Mas de uns anos pra cá, ele era muito mais apurado nos meus 20 e pouco. De uns anos pra cá, ele tem, às vezes, meio vindo um pouquinho mais pra trás. Enfim. Aí comecei a tirar várias músicas de ouvido, só a melodia, né? Só a melodiazinha, porque eu não tinha conhecimento harmônico disso.
E no Santa Marta, onde é que eu morava, eu comecei a ter aulas de violão com um professor chamado Luiz Cláudio, trombonista também e professor da Vila Lobos. Tive 4, 8 aulas, sei lá, com ele. Então eu comecei a tocar as primeiras musiquinhas, os primeiros acordes, meu violão. Aí meu pai, depois de muita insistência, com 7 anos, meu pai me deu esse violão de Jorge 18, que eu ainda tenho até hoje. E aí eu comecei a ter os primeiros acordes, enfim, as primeiras músicas. Marinheiro Só, que era a primeira música. Isso com quantos anos? 8. 7 para 8. Entendi. 7 para 8 e tal. E eu tive essas aulas com eles. E dali pra frente comecei a comprar, no caso meu pai, né? Revistinha, cruzeiro o negócio. Não tinha nem plano real. Era? Ah, enfim, eu acho que já... Talvez não já lembro. tenha sido plano real na época, já sou aí. Por volta, acho que foi plano real. Enfim, aí já tinha revistinha, né? De música pop Brasil, que tinha aqui de Abelha, sim, Titãs, não sei o que lá. Eu comecei a tocar todas com aquele shape lá, né? Dos acordes. Logo após eu só tive pouquíssimas aulas com esse rapaz. E então meu pai procurou uma outra pessoa que pudesse dar aula. Meu pai trabalhava numa loja de material de construção em Copacabana. E em Copacabana, ele perguntando, descobriu que tinha um professor chamado Marcelo numa igreja ali e que dava aula. E ali, aos 9 anos de idade, comecei a ler partitura. Né? Ele começou, me apresentou o livro, que eu tenho até guardado hoje. Tu não achava chato, não? Tava curtindo na época? Cara, criança às vezes acha chata as coisas, cara. Mas você já era violão ali? Violão. Entendi. Então, ele me apresentou o Djavan, que eram as coisas mais complexas, né? A música mais complexa, foi o grande choque tocar o Oceano. De primeira, assim, acorde pra caramba, ia pro refrão, era outra coisa, enfim. E nesse meio eu tocava, sei lá, Djavan e tocava isso aí, e toda semana eu tinha que apresentar uma nova música. Eu tinha que ler em casa, e no dia ele só falava assim, toca aí. Então uma criança de 9, 10 anos de idade ali tocando por mais... Era tipo um fingerstyle, você tinha que fazer alguma coisa assim? Música clássica, tipo... Entendi, mas era acorde e melodia? Acorde e melodia. Ah, entendi. E te passava peças, assim. Eram peças, né? Andantino e tudo mais. Tinham várias... Era um livro inteiro de músicas. Então, eu lembro que eu repeti uma música nesse livro. Eu lembro que eu repeti só uma música, que era mais chatinha, tinha uma subdivisão mais complexa ali. Entendi. Então, aos 9 anos de idade, eu comecei a ler partitura, que foi o meu divisor de águas da vida, que eu aconselho para qualquer pessoa a ler partitura, assim, senão... Quer dizer, para trabalhar com música, de verdade, assim, que não seja o seu trabalho próprio, né? Enfim. E comecei a tocar na igreja, com um violãozinho de Jorge, com aquele captadorzinho horroroso, que colava, assim, no violão e ia pra caixa ciclotron. Enfim, bem básico. E tocava eu, outro rapaz na guitarra, uma guitarra toda Frankenstein dele lá, e uma bateria, e as garotas, e tinha um flautista. E nessa igreja começou a ter sempre esse guitarrista, e eu comecei a perceber ele. Ele sempre ia com a camisa do Iron Maiden e tudo mais, com Halloween e outras bandas. Eu fiquei interessado nisso. Ele começou a me mostrar a guitarra e o Iron. E aí eu ia pra casa dele e ia mostrando todas as músicas do Iron. E eu comecei, cara, metal, guitarra, é isso. Enfim, comecei a encher o saco do meu pai constantemente. Mas você já tinha guitarra aí ou ainda não? Então, aí não. Comecei a encher o saco dele constantemente pra ter uma guitarra. Num belo dia ele chegou numa caixa, sem ele, com a força da vontade dele, nem pensou em capa, né? Ele trouxe na caixa porque era mais bonitinho. Chegou com uma Michael lá, não sei se pode falar a marca, mas enfim. Pode, pô. Uma Michael Strato vinho. Me arrependo de ter vendido ela. E aí eu comecei cara, isso aqui é muito mais legal do que o violão. Muito mais legal. Que faz solo. E aí eu só tinha aquilo ali. E depois também tive que convencer uma ciclotron. Acho que todo mundo tem aquela ciclotron que fica ali na porta da drogaria fazendo anúncio, aquele cara ali. É essa ciclotron aí. E eu ia na casa de um amigo meu, Luiz Felipe.
E aí lá ele já tinha o DVD do G3. Ele já tinha o DVD do Paul Gilbert. Alguma coisa assim, eu ficava na casa dele assistindo aquilo ali. Não era aquele amigo da igreja. Aquele amigo da igreja era mais de base. Entendi. Mas ele já tinha o fervor do rock and roll. Eu peguei o fervor do rock and roll dele, peguei a guitarra e fui ouvir outras coisas. Aí eu comecei a tirar muita coisa por intermédio dele. Ele tinha 2 pedaizinhos da Ibanez, assim, um Tube Screamer, o outro é mais metal. E aí, às vezes, eu pegava emprestado, que era quase vizinho, e ligava em casa. Um belo dia ele comprou um Viamp, o famoso Viamp, o primeiro, ligava, o azulzinho, ligava, né? Eu falei, cara, que bagulho sensacional, não tinha dinheiro pra comprar aquilo ali. Aí comecei a encher o saco do meu pai. Viamp da Behringer, né? Behringer. Que era foi ali uma tentativa de imitar o Pod, né? Exatamente, foi a versão barateada, né? E era bacana, assim, pra você mexer, pra quem não... Pô, cara... Eu lembro dele, cara. Ele só tinha um drive muito abelhudo, não sei se você lembra disso. Mas tinha outros efeitos que eram bacanas. Na verdade, esses primeiros multi-efeitos, assim, a maioria não tinham grandes distorções. Não. Aí eu lembro... Aí eu não fui ter o Viamp. Não tive o Viamp. Eu tive o 505.2, que o 505.1 era aquele pretinho. 505.2 tinha aquela opção... Que da Zoom? Da Zoom. Foi o meu primeiro. Aí eu enchi o saco até eu ter o 505.2. Eu tinha o 505.2 e aí de todas aquelas simulações ali eu achei uma que cabia. Uma pessoa que nunca mexeu no equalizador, mexeu num contour paramétrico. Cara, era horrível. Para achar a timbragem. Beleza, eu achei. E eu fiquei um bom tempo com aquilo. Fiquei um bom tempo só com aquilo ali. Você tinha quantos anos aí? 12, 13, por aí? Era mais em casa mesmo. Era, total. Não era nem na igreja que você tocava guitarra. Depois eu levei pra guitarra. Depois eu levei pra igreja, mas ainda... Sabe quando você acha que tá maneiro pra caramba, mas tá horrível? Era aquele momento, né? Tava horroroso. Até encontrei com amigos meus falando assim, Bruno, cara, ainda bem que você deu uma estudada, porque olha, você achava que tava bacana, mas não tava não. Mas enfim, aí eu cheguei a levar pra igreja depois de um tempo e mantive o 505 um bom tempo. Lá pros meus 15, 16, aí eu mudei, aí eu vendi a Michael Strato e peguei uma Corte X6, microafinação já, aquela loucura, né? Quero fazer microafinação e ainda peguei aí eu troquei por uma 606.2, que era uma Zoom melhoradinha da 505, só com pedal de pressão. E aí eu peguei um pedal da Behringer também, de equalizador, que aí no caso eu tinha controle de médio, né? Eu botava depois da pedaleira e tava muito barato na época. Aí um amigo meu falou assim, cara, quer resolver o problema de, sei lá, falta de ganho, qualquer coisa? Compressor. Aí eu peguei um compressor da Behringer, aquele CS5, que tinha 4 assim. Mas isso tudo aí, cara, seu pai te dava de presente mesmo, ficar pedindo Natal? Cara, era assim, agora... Muita incrivelmente insistência até conseguir uma coisa lá na frente. Aí aos 16 anos eu comecei a dar aula de guitarra, porque assim, eu comecei a tirar videoaula de todo mundo. Nesse amigo que tinha os pedais da Ibanez e tudo mais, que pegou o Viamp, eu peguei várias videoaulas dele, vários negócios, e eu debulhava o livro de teoria, não sei o que lá. Então eu sabia os acordes, as formações e partitura e tudo mais. E aí me mudei de casa e fui para outro lugar. E lá eu comecei a dar aula para alguns vizinhos assim que tinham interesse. Não era nada algo avançado, porque eu não tinha também didática, mas eu conseguia fazer com que o cara fosse feliz. Sim. Sabe? Cara, eu consigo ser feliz. E era um valorzinho muito bacana que não dava para encher, não atrapalhava nada. E esse já era a grana que eu já segurava, né? De um cara que não tinha zero. Sim, começava já dava pra comprar alguma coisinha. Exatamente, né? Eu já conseguia comprar uma corda. Só que assim, a corda de guitarra eu trocava uma vez a cada 4 meses. Era um negócio assim, tenebroso. A corda já dava tétano. E aí, com o tempo, eu fui na Pro Music, aí eu consegui trocar a guitarra e tudo mais. E tive essa 606.2, que por intermédio do... Eu tava agora no luthier resolvendo o problema da guitarra, o irmão dele, ele é baixista e o irmão dele é guitarra também. Parou de tocar guitarra. Mas ele tinha 606.2. Isso eu com 15, 16 anos. Aí eu ia na casa dele, ele falava, porra, isso aqui... Eu falei, cara, que sensacional, os pedais de pressão tem uau, tem um monte de coisa. Aí eu fui lá, também. Mas eu percebia que tinha falta de frequências, comecei a conversar com outras pessoas, cara, pega um equalizador.
equalizador, botei depois, para resolver as deficiências dela. E o compressor que eu botei no início. Isso já aos 16 anos. Já comecei a dar aula em casa, estudava e tudo mais. Toquei em colégio, aquele negócio de festival de colégio. Tive uma bandinha lá que tocou umas 2 vezes lá. Você continuou estudando no mesmo colégio? Quando quando eu mudei, na verdade eu mudei aos 15, né? Que eu saí da 8ª série, eu fui pro André Monroy. O primeiro, segundo, terceiro ano ali no André Monroy. Ali na Gávea. Na Gávea? Na Gávea. Em frente ao Miguel Couto. Sim. Ele fez o Miguel Couto, tem um colega ali. Tinha galera que tinha interessado em música lá também, pra fazer banda, essas coisas? A cena ainda existia, né? A cena ainda existia de ser músico, diferente de hoje em dia. A cena existia daquele garoto de estar com a camisa, com a mochila jeans meio rabiscada, que ele ouvia Blink, que ele ouvia Guns N' Roses e tudo mais, e levava o violão pra escola. Você pegou isso ainda? Eu peguei bem. Na verdade, na 4ª série... Vou na 4ª série. Na tipo, 7ª série, 6ª, eu já tinha... Como eu já lia partitura, sei lá, desde os 9, às vezes eu levava o violãozinho pra colégio, antes do primeiro ano, né? Levei algumas vezes, assim. O professor até gostava, tinha uma professora de música. Cara, é triste, porque a professora passava um negócio errado, às vezes, de música, assim, partitura, assim. Aí eu falava... Depois, eu procurava ser meio que educado, né? Aí eu falava, professora... Aquele dó ali, na verdade, é um mi, né? Na linha superior ali. Então, aí chegou um momento que ela me dispensava na aula de música. Eu já passava com nota máxima. Automaticamente. Enfim. E aí, depois eu fui pegar esse equipamento aí, comecei a dar aula. Muito pouco para poucos vizinhos, assim, que eu tive. A vida seguiu. E logo após, eu fui apresentado o CD do Dream Theater, aos 16, 17 anos. Aquele Imagine Words. Esse álbum, pra mim, é o mais bonito deles. A primeira música que eu me apaixonei de primeira, assim, foi aquela Another Day. Ele solo... Sensacional. Aí eu ouvi aquilo ali como se eu respirasse. Respirei aquilo ali, nunca devolvi esse CD, inclusive tá lá em casa do Jorge. Que ano foi isso? Cara, eu tinha 16 anos, isso foi em 2004. 2004, mas já tinha tempo esse álbum, né? Esse álbum acho que 96 mais ou menos, né? Total, esse foi, acho que foi o segundo, né? Depois de lançar o Awake. Awake, né? Em 2000, em 90, sei lá, 94 eles lançaram o Awake, se eu não me engano. De 92. Eu lembro, cara. 10 anos depois eu peguei ele. Cara, eu lembro quando eu vi o Images and Words, eu morava em Cabo Frio, ou seja, eu ainda era adolescente, eu tinha 16, 17 anos, 16 anos. Você só ouviu antes de mim, mas foi em 16 também. Mas eu me lembro porque eu tinha uma fita cassete que um amigo meu gravou pra mim na fita cassete, cara. E eu pegava um ônibus de 15 em 15 dias de Cabo Frio pro Rio pra fazer aula de guitarra. E, cara, eu fui ouvindo esse álbum. Eu falei, que isso, cara? Eu falei, não é possível que eu tô ouvindo. Né? É um choque muito grande, né? Choque, Porque pra mim, eu já ouvia Malmsteen, Steve Vai, mas uma banda, né? Só daquele jeito com vocalista. Porque Steve Vai, Malmsteen tinha até vocal. Ele é um protagonismo muito grande, né? Mas não tem aquele trabalho com grande... Eu passei pelo Malmsteen também. Eu vi, assim, aquele CD Magnum Opus. Eu ouvi ele todo. Eu tirei ele todo errado, assim. Sabe quando você vai tirando de qualquer jeito? Mas você tá passando de fase, mas você tá levando as porradas, mas você tá passando de fase? Eu tirei o CD do Malmsteen inteiro, aquele Magnum Opus. Músicas sensacionais. Cara, pra você ter ideia, eu ouvi tanto esse CD que minha mãe gosta de algumas músicas. Minha mãe gosta de Malmsteen, cara. Minha mãe sabe o que é Joe Petrucci. Minha mãe conhece essas coisas, enfim. E aí eu ouvi... Na mesma época que eu fui apresentado o Imagine Words, fui apresentado o Symphony X, o Odisseia, The Odyssey. E o Angra também, eu ouvi muito. Muito Angra. Eu acho que todo guitarrista, até pra tocar, talvez... Até um amigo meu falou, o Michel Fujiwara. Ele falou, cara, pra você trabalhar com música, você tem que ter ouvido pelo menos... Não que você seja um metaleiro, mas assim, não é essa a questão. Você tem ouvido pelo menos o rock um tempo da sua vida. Sim. Que uma hora você vai ligar um drive num trabalho. Sim. Por mais clean que seja, o cara vai falar, pô, e se a gente botar um drive hoje? Então você tem que estar preparado pra essa questão toda.
Eu peguei Angra também, cara. Eu peguei Angra lá no meu final da minha adolescência também. Porque eu ouvi metal até meus 17, 18 anos. Depois, realmente, eu fiz um rompimento e nunca mais ouvi. É mesmo? Não, o metal ainda tá vive dentro de mim. Amanhã eu vou no show. Eu tava vindo pra cá, no Uber, e comprando o ingresso que vai ter aqui no Circo Voador. Estarei lá amanhã assistindo. Não, mas é engraçado porque na verdade, eu parei de acompanhar, me desconectei. Mas a minha filha, cara, a banda preferida dela é Megadeth. E minha filha tem 14 anos, né? Então, assim, de vez em quando eu ouço algumas coisas com ela. Mas quando eu ouço esses tipo Megadeth, Rust in Peace, que eu acho com um álbum animal, com Martin Friedman na guitarra, né, cara? Nossa. Eu gosto pra caraca, porque remete a um tempo bom da minha vida, né? Sim, é uma questão nostálgica. É, uma questão nostálgica. Tudo, na verdade, enfim, é uma questão geral, né? Mas aí, vamos lá, vamos voltar aqui pra caminhada, porque a gente quer chegar na parte das gigs, das coisas, né? Gigs interessantes. Mas eu acho legal porque, cara, você tem um caminho, você nasceu em comunidade, pô, as coisas não são fáceis, né, cara? Não. Vi de tudo que você possa imaginar dos filmes e que nem que aparece nos filmes eu já vi. Tudo que você, assim... que tem naquele filme lá do Cidade de Deus... Tranquilo. E, pô, você deu certo, né, cara? Você se tornou um guitarrista que metal, rock, pagode. Tudo, é um cara... Porque a guitarra não é um instrumento muito presente, assim, em comunidade, né, cara? Não é muito visado por conta da entrada que a gente tem no nosso Brasil, né? Que é um instrumento caro, né, cara? Também, né? É um instrumento high-tech. Você não consegue fazer assim, tocar. Botou corda e toca. Guitarra precisa de cabo, um monte de coisa. Até sair um som bom... Né? E o que a gente tem conhecimento de guitarra daqui? Lá fora você vai ter aula com um professor, não sei o que lá, o cara já tem 3 amps da Fender, macho, você sabe mais do que eu. Né? A criança começa a tocar com uma Fender. Sim. Com um cabo bom. O meu cabo, eu mexia no cabo, ele fazia... Então eu tenho que tocar meio estático. A corda durava não sei quanto tempo. Eu não tinha conhecimento de nada, assim. Você não tem escola de guitarra. Sim. Você vai aprendendo porque você ama a parada, você gosta daquilo. É um amor que você tem pela guitarra. Guitarra não, o guitarrista é uma raça muito louca, né? Porque assim, você tem que amar muito o negócio, cara. Você tem que amar demais. Porque tá além. É como se fosse o estilo de vida do cara. Porque assim, até hoje eu falo inglês, estudei sozinho, autodidata, assim, decorava 5 palavras por noite, desde os meus 17 anos pra entender os metaleiros. E assim, até hoje me pego às vezes, sei lá, com insônia, 3 horas da manhã eu tô vendo um vídeo de 40 minutos do cara explicando um pedal novo. Então assim, desde o cabo, qual que vai aparecer, qual o melhor, que é o mais transparente, por que é mais transparente, por que é coil, por que não é, por que é true bypass, por que é buffer bypass, porque o cara tem que amar muito essa parada. Não é só senta ali, toque, aperta o botão, sai som. Enfim. E nessa loucura toda, né, ouvi Malmsteen junto com Steve Vai, Joe Satriani, Halloween, Edgar, Stratovarius, essa galera toda do metal aí. Fui desde o melódico, o pesado também, voltei, enfim. E fiquei mais parado do Dream Theater porque eu amei o John Petrucci e o Michael Romeo, que é aí que eu fiquei tirando a videoaula deles de tudo. Mas você, nesse período, cara, você conseguia, você era um cara que se dedicava, estudava e tudo, tava na escola e, pô, né, como um adolescente, chegava em casa, ao invés de jogar bola, ia tocar guitarra, né? Eu nunca fui o cara do futebol. Sabe aquele cara que era escolhido por último? Também. No final das contas, eu tava buscando a água. Porra, ainda jogava mal buscando água. Você era aquele cara... Eu quando entrava pra jogar bola, você falava assim, galera, não passa pra mim, eu vou atrás, beleza? Pra não prejudicar o time, né? Nossa, eu jogava no gol várias vezes ali, ou zagueiro. E de qualquer jeito, e me machucava ainda. Mas teve uma época que eu até joguei bem, assim, eu melhorei, porque eu fiquei jogando direto, assim, deu uma melhorada. Prática, né? Tudo que leva... Tudo que você pratica, independente de qualquer coisa. Mas enfim, futebol eu, cara... Mas eu sou meio ruim. Mas aí você... Com 16 anos você começou a dar aula. Nesse sentido também, a gente acha que foi um pouco parecido. Porque eu ganhei meu primeiro cachê com 16, comecei a dar as minhas primeiras aulas com 16. Aí começa a entrar... Seria a sua primeira renda, né? Que você ganha no início, aí você... Caraca... Fica feliz. Até comentei, a gente tava no... Posso comprar aquele sanduíche ali agora? Parece... Foi o que o Nelson Faria falou. Parece bom demais pra ser verdade. Falei assim, caraca, me pagaram pra tocar.
Caramba, sério mesmo? Do pagaram nada? pra tocar. Eu toco de graça, mas me pagaram pra tocar. Eu acho maneirão tocar e no final das contas você tá assim, mas eu tenho tanta coisa pra resolver ainda pra me pagarem. Tipo assim, musicalmente, né? Você meio que você acredita em você, mas no final das contas você fala, cara, mas tem umas dúvidas aqui de teoria que eu queria muito resolver. E será que eu tô valendo esse dia aqui? Enfim. Mas eu comecei a dar aula assim pra iniciante, né? Pra galera. Aí você falou que teve uma época que você tava ali, já decidiu, terminou a escola. Sim, aí eu fui... Você foi Porque esse trabalhar. amigo da 606, que eu falei pra você, da Zoom 606 que eu tive, o amigo dele era baixista e ele começou a trabalhar em uma loja de roupa aqui no Rio de Janeiro, um shopping. E eu falei, cara, aquele clássico, né? Cara, não tenho grana. O que eu posso fazer? Coloca aí. Aí eu entrei pra trabalhar numa loja chamada Taco. Como vendedor mesmo ali. Como vendedor de calça jeans, um monte de coisa. Fiquei lá 2 natais, dois Dias dos Pais. Foi esporádico? Foi, eu não fiquei muito tempo, não. Foram, sei lá, quase 2 anos. Então ficou direto, não foi direto, só... não, eu fiquei doido. Foi direto, assim, entendi. diretaço. Segunda. Como era em shopping, então, nossa. Então, assim, foi um momento de rompimento muito grande que você se leva um choque. Peraí, preciso trabalhar, preciso gerar dinheiro. Que, assim, até aquele momento, eu não tinha... Eu nem tinha perfume, cara. Pouquíssimas roupas, não faltou comida, graças a Deus, nem roupa, mas eu falo assim, aquela coisa de você ter roupa, caramba, abrir o guarda-roupa e vai e tudo mais. Eu não tinha um computador. Eu só fui ter um computador quando eu entrei na Taco, eu juntei aquela grana pra montar com um amigo meu de forma mais barata pra ter. Porque antes daquelas videoaulinhas que eu tinha, é que eu comprava, eu ia no centro da cidade comprar um CDzinho, DVD virgem, por 25 centavos, que eu lembro, 20 centavos na época. Uruguaiana. Fazia uma lista no papel para um amigo mais que tinha um computador em casa, levava no colégio para ele, cara, baixa isso para mim. Ele baixava lá as coisas para mim e deixava lá baixando 2, 3 dias, naquela época, né? E queimava o CD e mandava, e eu começava a assistir em casa. Então ele baixava clipes e não sei qual, DVDs, etc. É assim que comecei a aprender. Eu comecei a tirar muita coisa de ouvido por conta disso, né? Dava play, pause, né? Naquele play, pause, o cara tocou 12 notas. Eu, caraca. Uma nota outra tava errada, mas eu segui o caminho. Vamos lá. Depois eu meio que aperfeiçoando, assim. Mas esse trajeto de trabalhar em loja, assim, foi bem complexo. De qualquer maneira, você conseguia tirar um tempo diário para você estudar? Eu trabalhava de manhã, saía às 4, 5 horas da tarde, chegava em casa às 6. Eu conseguia manter a minha... Morava com seus pais ainda? Sim, sim. Entendi. Mantive uma rotina de estudo. Isso. E já tava começando a tocar na noite, alguma coisa assim? Aí, quando eu fui... Aí eu fiquei um tempo nisso, dava algumas aulas esporádicas, e eu reencontrei com a galera da igreja. E eles já estavam meio que começando a tocar na noite também. E aí montamos uma banda pra tocar numa parada aí. E eu fui ser o guitarrista da parada. E aí eu fui ver que eu tinha que reaprender a tocar em conjunto músicas pop. Porque a partir do momento que você toca metal, no início você acha que você toca pra caralho. Você acha que tocar nota pra caramba, já entendi tudo, tá tudo certo. O que vier, matar no peito e chutar pro gol. Não é assim. Aí eu fui entender que na verdade até era clean. Clean bom. Ter um bom som clean. Fazer uma base, né? E então eu comecei aí eu toquei nesse negócio e o tecladista me chamou pra tocar na Lapa. Ali foi o divisor de águas absurdo. Era ele tocando e cantando ao mesmo tempo, eu tocando guitarra e um cara tocando baixo às vezes, e tinha um batera. Então a gente chegava lá, sei lá, 9 horas da noite pra começar 10. Teve um dia que a gente saiu de lá 7 horas da manhã. Né? O nego falando, porque cansativo, 2, 3, 7. Cara, a gente tocava 7. Parava, caldinho de feijão e recebia uns 50 prata e pegava o busão de volta pra casa, chegava em casa 8 horas da manhã. E aí isso foi o famoso baile. Cara, toca de tudo. As músicas que eu não sabia, eu desenvolvi um ouvido absoluto que me ajudou muito na minha trajetória. Então, por exemplo, e a guitarra você pode ser meio mentiroso, né? Você bota um negocinho aqui, pode ser um sol, pode ser um ré, pode ser qualquer porcaria ali, você tá ali no meio. Aí na segunda, depois do refrão, como voltava, beleza, já entendi a harmonia,
Um errinho aí do nada, solo de guitarra pra enrolar. Eu ficava lá solando pra caramba. Ele se amarrava, fazia um monte de coisas. E eu fiquei um tempo nessa, tocando na noite. Toquei na noite, etc. Em bar. Um bar que tinha palco pra banda, né? Sim. Então a gente tocava desde a Mariah Carey, AC/DC, Alcione, Los Hermanos, tudo que você imaginar possível, até pra dar uma grade toda de não sei quantas horas tocando, 5 horas. E eu fiquei muito tempo tocando isso, cara, recebendo um pouquinho, uma brincadeira e dava aula. Mas aí tu parou com o trabalho lá no shopping, na Aí loja. eu parei com o trabalho no shopping, né? Depois disso... indo pra Marte agora, né? Depois desse tempo a gente parou de tocar lá, fecharam o bar e tudo mais. Aí eu comecei a fazer esporádicos com esse cara. Esporádico aqui e ali. E voltei a dar uma aula muito perdida, porque depois eu trabalhei na Made Brasil. Na Made Brasil, uma loja de música aqui. Bem legal. Foi um outro momento que eu aprendi a ter um instrumento bom, de verdade. Assim, não é que eu não tive, mas eu tive acesso. Você tem uma Gibson Custom ali, uma batera muito maneira, um piano, outros músicos. Eles só contratavam músicos, né? Então, assim, que facilitava. Então, eu vendia guitarra e baixo na parada, e violões e tudo mais, e eu tinha acesso a uns violões Marshall. Eu falei, cara, isso que é som de verdade. Ali que eu, entendi o som de verdade. E eu comecei a dar algumas aulas também, nesse momento. Depois eu saí de lá, fiquei um tempo meio... Porque assim, eu tinha ainda uma base pobre e tudo mais, mas eu sempre acreditava e meu pai acreditava no negócio e eu acreditava, eu ficava, cara, não vou me jogar num emprego qualquer. Eu acredito que ali na frente vai acontecer alguma coisa. Cara, não é possível, cara. Não é possível. Eu lembro que até nesse meio tempo, vou puxar um gancho aqui para um lado meio... Eu fui à praia e eu tinha até cabelo grande, tava até meio metaleiro na época. E aí eu fui à praia segunda o mar tava de boa, terça o mar tava mais forte, na quarta tava mais forte, na quinta só entrava surfista, mas eu tava muito confiante. Fui, quase morri. Quase morri mesmo, assim, eu já não aguentava mais, já tava desistindo de tudo nessa quinta-feira, nessa onda que me pegava. E numa bela hora eu olhei assim pro céu e falei, olha, é sério, Deus? Estudei até aqui. Fiz de tudo, sou legal, sou honesto, não faço besteira com ninguém, eu vou morrer? Não é possível. E assim, mais onda na cabeça. Nesse momento que eu olhei pra cima e falei, vai acabar aqui mesmo? Um cara me avistou na Danilo, o nome dele. Me avistou e veio ao encontro comigo. E ele falou, cara, a gente vai se ferrar muito aqui, mas a gente vai sair junto. Aí ele foi tomando caixote junto comigo, vinha onda, ele me empurrava de qualquer jeito e eu quase morri. Então, em vários momentos na minha vida eu falei, cara, é sério? Vai parar aqui? E a coisa continuava. Nessa questão de vida que aconteceu nesse dia que eu quase fui embora. Na questão profissional também, teve um momento que a minha vida estagnou de uma forma que estagnou indo pra baixo. Eu falei, cara, ninguém vai me chamar. Você diz isso já trabalhando como músico? Exatamente. Isso é legal falar, cara, porque, pô, muita gente muito legal, importante na música brasileira sentou aqui. E todo mundo, cara, já teve esses momentos. Mas quando a gente tá passando por esses momentos, a gente acha que é eterno, né? Dura. Na verdade, a dor, ela dura muito, né? O telefone que não toca, ninguém chama. O Fernando Vidal tava aqui, cara, ele falou que ficou, eu acho que 4 anos. Não, ele é um cara conhecidíssimo, com conhecimento musical do caramba. Sem ninguém chamar pra tocar, entendeu? Nada relevante. Ele veio que ele falou, teve que vender guitarra e tal. Hoje tá tocando com o seu Jorge, sim, né? Mas passou por momentos. Isso acontece com todo mundo, cara. E eu gosto, né? Você falou, pô, do seu início foi muito difícil, viu muita coisa ruim. Mas você também, de certa forma, quando você passa pelos momentos difíceis e você persiste, você cria uma casca dura, sabe? Sim. Quando você tem muita facilidade, eu já vi muito isso, tem muita facilidade, cara, quando vem um obstáculo, você para.
Pra que eu vou enfrentar isso? Não preciso, cara, enfrentar isso. Eu vou parar. Eu tenho 3 filhos, cara. Eu falo muito com minha esposa isso, tem que tomar muito cuidado, porque a gente sempre quer dar o melhor, para o que o melhor, dar o melhor não ser esse engessamento, né? Eu já falei, eu não tenho filhos, mas já falei, quando eu tiver, eu vou querer dar tudo aquilo que eu não... Eu quero que ele ou ela não passe por nada aquilo que eu passei, porém, tem que ter um... Peraí, vai daí pra frente, se vira também um pouco, né? Eu não tenho, mas eu acredito que deve ser difícil, né? Você tá com quantos anos agora? Tô com 33, vou fazer 34 anos. Então, você tá com 33 anos, cara. Você poderia ter persistido no seu caminho até 27 anos. Que já é uma idade... É o clássico do rock, né? 27 anos. Que já é uma idade que você chega assim, cara, eu não dei nada até agora na música, vamos mudar de profissão, né? Se você tivesse assistido com 27 anos... E aí? O que você estava fazendo com 27 anos? Você lembra? Você não tinha ainda... Já tava tocando já. Você estava tocando, mas você não tinha feito... você não estaria hoje, tocando com Sorriso Maroto. Pô, cara, você tá na verdade... Você não tá nem na metade da sua vida profissional ainda. Ainda tem um caminho grande aí, graças a Deus. Cara, você tá numa gig de respeito agora, grava pra Globo, pra SBT, trilha bacana, tudo são coisas mais recentes, de 4, 5 anos pra cá. Sim. Se fosse com 27 anos que você tivesse parado porque não aconteceu nada grande ainda... E você deve sempre acreditar em você também. Claro que, assim, é um assunto complexo e certamente polêmico um pouco, né? Eu tinha o mínimo ali pra poder assistir. Mas chegou um momento até que meu pai falou, Bruno, cara, eu sei que tá difícil, eu sei que você acredita, eu também acredito, tudo mais. Cara, mas pega outras paradas aí, cara. Vai pra outro caminho, tenta conciliar de alguma forma. Você tem que gerar renda, Bruno. Várias vezes eu ouvi do meu pai, você tem que gerar renda. Eu falei, eu sei, cara, mas eu acredito também nisso. Se eu me jogar pra outro caminho, talvez eu não consiga voltar tanto. Entendeu? Então, assim, eu fiquei nessa... Eu tive trabalho fora, trabalhei em loja e tudo mais, mas não foi tanto tempo quanto parece. Mas eu sempre acreditei e, do nada, como eu disse, né, com esse... eu reencontrei com essa galera de antigamente, eles já estavam tocando já na noite. E eles falaram, Bruno, vai ter um trabalho aí pra gente fazer com o cara, vamos tocar no evento aí, vamos ensaiar umas 14 músicas e vamos tocar ali, tá, show. Aí o Ramon, que tá até com ele é o produtor e o guitarrista lá do Xamã, ele me chamou na época com o Diego Soares e a gente foi fazer esse evento com o cara. E aí, é engraçado, nesse ensaio eu ganhei muitos toques. Bruno, tá demais. Bruno, você tá solando muito. Bruno, esse tá muito agudo. Que não sei o que lá. Então tudo aquilo que eu achava que era bom, não era bom, porque eu tive que ressignificar todo o meu pensamento que era a música e no coletivo, né? Então, a gente tocou ali e dali, nesse show com esse cara que a gente fez, a gente montou uma banda de baile chamada Sazoeira. Então, essa banda, ela veio antes dos Michel Teló da vida. E então, foi uma época que a gente não tocava sertanejo, não tocava... Né? A gente tocava o bloco do Tim Maia, tinha Sambalanço, bloco do Axé, bloco do Seu Jorge também. Então a gente tocava muito rapa também. Isso foi onde? Já foi o lance na Lagoa? Antes. Ah, entendi. Isso foi isso. E aí, logo após, a gente ficou tocando essa banda de baile sexta, sábado, domingo pelo Rio de Janeiro. A gente começou até a viajar. A gente foi pra Brasília, São Paulo, Minas Gerais, tocando festas grandes, pequenas, abrindo pra gente. Foi uma banda de baile que a gente clicou as coisas depois, tava clicado o showzinho. Sim, tava bacana, a gente tocou em muitos lugares. Chegamos até a gravar até no Spotify 4 músicas da época, assim. Mas era um trabalho só pra evento. Entendi. Né? Só pra evento. Logo depois eu entrei numa banda de pagode chamada Primeiro Amor, samba retrô aqui do Rio. Tocando guitarra. Tocando guitarra. E aí lá já era big band zona. Partitura de tudo, tinha um cara do trombone, do saxofone e tudo mais. É uma banda profissional mesmo. Só não era clicado, mas funcionava tudo muito bem, tudo escrito e vamos lá. Eu fui chamado de última hora também. E aí tem um evento chamado Espanta Neném aqui no Rio de Janeiro. Um evento grandioso, que hoje em dia tomou uma proporção absurda. E que tinha uma banda base que seguia todos os artistas que vinham todo final de semana no sábado.
Então, no sábado 1, do final de dezembro, vinha Maria Gadu, Benegão, Henrique e Diego. No sábado 2, vinha Simoninha, Tatal e outra pessoa aí, Flora Matos. No outro era Felipe Red. Então, era uma banda que tinha que tocar obrigatoriamente todos os estilos bem, girar a chave muito fácil. E quando eu fui chamado pra lá, o diretor musical tinha acabado de sair. E o guitarrista também. E aí eu fui chamado por esse cara do teclado, inclusive, que me chamou lá na época da Lapa, ele cantava lá. Porque tinha essa banda base cantava com os artistas, e enquanto um artista estava saindo do palco, essa banda base tocava umas 5 para vir o outro artista, até para apresentar, né, uma cerimônia e tudo mais. E então eu fui chamado para escrever as partituras de tudo e transcrever os arranjos, no caso, né? Eles mandavam os áudios pro meu e-mail, pro e-mail do Diego. Vocês transcreviam que a música original, era isso? É, eles mandavam os áudios ou os links do YouTube. É isso aqui que a nossa banda lá faz, entendeu? Entendi. Aí, por exemplo, viu o Tatal, o Netinho da Bahia. A gente fez o primeiro show do Netinho depois que ele voltou daquele problema que ele teve. Sim. O Netinho teve aquele problema, se afastou, aconteceu aquilo tudo. E quando ele voltou na rua, a gente fez o primeiro show dele. O primeiro show do Netinho. E aí, juntamente ali com a galera, eu tive que escrever, junto com o Marcel e o Diego Soares, a gente teve que transcrever tudo, até a parte da metaleira, de tudo da galera toda. Então, por exemplo, por semana a gente tinha que escrever 30 partituras. Então, o ensaio de 10 horas da manhã de segunda até 2 horas da tarde, 3 horas a gente almoçava, 4 horas eu chegava em casa, 5 horas da tarde eu começava a escrever partitura até 6 horas da manhã. De 5 horas da tarde até para entregar pro e-mail pra galera, pra dormir 5, 6 horas da manhã, pra sair, acordar 9, pra chegar no ensaio 10. E era essa loucura, assim, uma temporada inteira, sei lá, 4 meses. Entendi. Todo sábado. Era quase todos, era todo sábado, todo sábado, depois que foi encurtando. E era uma loucura, porque assim, artista diferente demais, tinha artista que não tinha banda, Flora Matos não tinha banda, Felipe Ret, mas como é que você transforma isso com uma banda tocar? Então a gente tinha que meio que criar um pouco o arranjo pra ele se entrar na mix da banda e tudo mais, e rolava ele. Alguns artistas ensaiavam com a gente, outros não. Ludmilla foi lá 2 vezes, Ferrugem também. E rolou alguma coisa inusitada assim, cara? Beto Barbosa. Nossa, a Docica, a gente tocou a Docica. Eu toquei com o Beto Barbosa, cara. Toquei a Docica, velho. Caraca. Não é porque você tá falando eu perguntei uma coisa inusitada, porque cantor é aquilo, cara. Tem cantor que é super safo, né, cara? O cara tem um ouvido bom, o cara vem de um background musical, mas tem uns caras que às vezes tocam uns estilos de música que musicalmente ele é fraco, assim, ele não se mudou um negócio, o cara já não se vira mais, né? Teve alguma coisa inusitada assim, cara? Tem alguns que eles são mais estrelas, tem uns que são meio crus para algumas coisas, tem alguns que não estão muito acostumados. O caso do Felipe Ret, o que deu ascensão na carreira dele foi aquela música Invicto, né? E aí a gente fez uma banda, um arranjo para aquilo, nada elaborado, era só um background para ele tocar, para ele cantar. Aí ele chegou no ensaio, falou com todo mundo, aí de início não achei, vamos repetir aquele refrão, não sei se eu conseguir entender a minha ideia de vocês. Aí a gente tocou mais uma vez, eu falei, tá tudo certo, eu tava doidão aqui, tá tudo certo. Então, por mais que o cara... Porque é o quê? Um cara acostumado com beatmaker, que ele é acostumado com sample, DJ, né? Com sample e tudo mais, é uma outra vibe. Mas a maioria da galera, assim, tava completamente apta a entender a estética da banda e já na segunda já pegava. Né? Tinha artista que já tava completamente safo, que nem Netinho, Tatal, até Massa Freire, que a gente fez do Cheiro de Amor. Então você tá tocando com... Tinha que chamar a galera da metaleira muito boa, pra ler um negócio de pipoca. 1, 2, 3... E tinha que escrever tudo certinho. E eu ficava em casa ali, notinha por notinha no Sibelius. Mas você escrevia pra cada um dos instrumentos ou só pedia pro Sibelius, você já botava pra transpor pra cada um dos instrumentos, é isso? Escrevia em concert e... eu escrevia a partitura clássica de banda, não fazia aquela staff pra caramba assim, não, entendeu? Aquela partitura de banda.
Tinha coisa que a maioria das coisas eu não abria voz quando tinha no áudio, cara. Porque assim, era tão... É mais pra galera dobrar mesmo. Pra galera dobrar e ficar bonitinho. Porque não tinha clique, né? Não era clicado. Era tudo no 3 e 4 e vamos lá. Então, só que a galera da metaleira lia absurdamente. É difícil, pô, cara, você também um negócio complicado. Todo fim de semana você tem que criar arranjo ou transcrever arranjo pra orquestra. Não dá, né, cara? Não dá. E aí o Marcel entrou. O Marcel, ele é o polo da minha produtora hoje em dia. Depois ele virou... Ele é professor da Vila Lobos e ele fez resolveu muitas dessas questões de escrita também, que a gente dividia essa escrita. Então, assim, eu respirei mais e mesmo assim a carga sempre era muito pesada. Você escrever 30 por semana e 30 com responsabilidade do artista não olhar pra trás e, cara, aqui tá errado. Algumas vezes o diretor musical vinha pra auxiliar a banda. Nesse evento aí? Raríssimas vezes. E várias vezes não tinha partitura de nada, não. Não, nem tem partitura. Então, a gente tinha que resolver isso todo final de semana. Isso é pedrada. Isso me evoluiu absurdamente. Porque você tá tocando aqui funk com você tá tocando reggae. Foi o Armandinho. Né? Você tocar desenho de Deus, você puxar. Às vezes a parada... O artista que saiu era coisa pra caramba, depois era... Quando Deus te desenhou... É uma outra estética. E você vê... E é gostoso você ver as pessoas... Era lotadíssima. Você vê as outras pessoas cantando músicas que você ouviu e todo mundo ouviu e você tá fazendo parte daquilo. Era inacreditável. Ou, sei lá, Reinaldinho Terra Samba. E a gente escreveu tudo. Chegou lá na hora. Não, Sol maior. Eu joguei um Sol maior, botei um Dó. Sol maior e vamos lá. E, meu irmão, e ele puxava a música e a gente ia atrás. Mas a gente ia por... Dane-se a postura. Então, assim, também tinha que ter esse negócio de ser safo naquele estilo e saber um pouquinho ali. Então, cara, tinha seus... Caraca, o que vai acontecer agora? Isso é uma coisa legal, cara, porque no Brasil... O Brasil é muito diferente nesse sentido. Primeiro, a nossa música é muito extensa em possibilidades, né? Então você vai do sul até o norte, passa pelo Nordeste. A gente pode dizer que tem pelo menos aí uns 20 estilos de rádio. Eu não tô falando, se você for pegar mesmo na ponta da caneta, você vai botar o que, uns 80, 100 estilos no Brasil, mas que é popular mesmo. Vamos botar 20. Não é, meu irmão, os Estados Unidos não é assim, cara. A Europa não é assim, num país ter tanta diversidade. Sim. Então, assim, é muito difícil no Brasil o cara ser um músico profissional fechado, né, dentro do estilo dele. Você põe, né, vamos falar da galera do jazz. Aqui sentaram vários caras. Ninguém toca só jazz. Não tem como. Você não vive tocando jazz no Brasil. Então a galera tem a formação do jazz, mas toca... Pô, o Nelson tocou com a Cássia Eller. Olha aí. O Torquato é Djavan, mas tocou com a Ana Carolina. E é um puta diretor musical de muitas coisas, que no qual ele tem que tocar tudo. E o próprio Kiko, da Roupa Nova. Pô, Roupa Nova, rock, pop, mas tocou coisa de samba. Sim. Isso é uma coisa legal do Brasil, cara. O músico brasileiro, profissional, ele precisa ser safo. Precisa. Senão ele não vai trabalhar. Senão ele não trabalha. Porque qualquer álbum de um artista pop, ele não é só um estilo, cara. Sim. A gente tava falando do sertanejo aqui, né? Como que tá o sertanejo hoje? Pô, a guitarra lá parece um show do U2. Exatamente. E aí? É uma coisa do Brasil, né? Sim. A introdução do show do Sorriso também é um U2 com delay pra caramba, batendo tudo quanto é lugar e batera fazendo... Enfim, é muita coisa. Mas eu só quis abrir esse parênteses porque eu acho legal você trazer isso pra mesa, porque é um caminho difícil de não trilhar, sabe? O cara precisa ter mente aberta, ele precisa ser safo, ele precisa ter repertório, passar por todos esses processos capacita. Ele precisa tirar um orgulho, né? Isso aqui é o meu som, minha tune. Não, então você não trabalha. Ou isso aqui eu sou eu mesmo, não sei o que lá. E assim, pra você trabalhar nesse negócio, você precisa, além de você tocar muito bem, ter um equipamento que não dê problema, você seja um cara... Você tem que ser um cara sociável. Soft skills, né? Sociável, pontual, não criar problema, não discutir com ninguém. Então, assim,
é tanta coisa que não é só a playabilidade da pessoa, né? Então você tá num evento desse que trabalha... Eu fiquei lá, sei lá, 6 anos. Então foi uma correria muito grande. Muito artista. Então você tá tocando com Armandinho Bochecha e Flora Matos na mesma hora, no mesmo dia. Semana que vem são outras pessoas. A gente tocava no Arraiá também, tinha que aprontar o Arraiá. E às vezes não tinha... Pô, teve até o Digão de Raimundos, a gente tocou Raimundos, cara. Eu toquei Raimundos. Enfim, aí depois no meio do ano tinha um Arraiá, então às vezes não vinha cantor de fora, tinha um cantor próprio da banda, a gente tinha que fazer, chamava um sanfoneiro, e a gente tinha que fazer os arranjos de tudo e tocar exatamente bonitinho. Então a gente tinha que tocar muito forró e shot. Então tinha que tirar o repertório todo disso aí. Então, nos outros arraiais, a gente já tinha até meio que pré-moldes. A gente já tinha algumas coisas. Tem coisas que eu até sei até hoje, cara. Arranjo que a gente fez até hoje. Então eu toquei muito em arraiá também, essas músicas todas aí. E daí, pra onde foi depois? Você, e daí, paralelo com isso, você tava fazendo algumas outras coisas? Eu toquei nesse espanto e toquei banda de baile pra caramba nesse Primeiro Amor. E fui cada vez tocando e sendo recomendado para outras pessoas. Claro, a gente vai conhecendo outras pessoas e começaram a me chamar para outras bandas. E aí, o Rafael Almeida, que ele tá hoje lá nos Estados Unidos, ele me chamou, o batera dele, na verdade, me chamou para fazer uma banda pro Rafael, que é um trabalho pop meio rock ali, mas era mais pop. E aí, naquele meio tempo, ele viu que eu tocava violão. E ele tinha eu toquei uma época com o Rafael, enfim. Aí depois ele me chamou pra fazer um álbum de tributo só pro avô dele. Nada seria lançado, era só pro avô dele. Rafael Almeida, você falou que era um ator da Globo. Ele é um ator da Globo. Ele ainda é? Ele não está mais, ele tá fora do Brasil, investindo em outras coisas na vida dele. Graças a Deus. Eu devo encontrar com ele agora em setembro, que vai viajar pra lá. Estados Unidos. E aí eu fiquei um tempo com ele e trabalhando com... Eu trabalhava com ele, mais essa banda Primeiro Amor, mais esses pantas que eu rolava no final do ano e mais com outras. E aí, do nada, ele me chamou pra fazer um álbum do avô dele, cantando músicas antigas, né? Amélia, Boemia, Que Me Tens, Regresso. Eu fiz, foram 10 faixas. Só ele, eu tocando violão, uma percussãozinha muito leve pro senhor gostar. E chamou um rapaz pra fazer a mixagem desse trabalho, que era o Gabriel Salles, do Estúdio Fibra. E aí, um belo dia, eu fui ao Estúdio Fibra conhecer... pra encontrar com o Rafael, pra pegar esses áudios e tudo, discutir sobre... Pô, ficou legal, a gente queria fazer um trabalho bacana pro senhor. Estúdio Fibra, pra quem não conhece, é um baita estúdio, né? É, um dos maiores estúdios do nosso país que nós temos aqui, com os melhores sons. É assustador, assim. Aquela ali é referência total, absurda. Aí eu fui visitar o Fibra, e aí lá eles estavam fazendo uma pré de 2 cantores evangélicos. 2, 3. Só estavam fazendo só a guia do negócio. Aí eu fiquei lá esperando e ouvindo aquilo ali. Eu falei, aí o cara foi, eu fiquei trocando uma ideia com o Gabriel. Eu falei, Gabriel, já tem alguém pra gravar guitarra, violão? Ele falou, não, cara, estamos aqui só montando, estamos tentando ajudar, porque são pessoas que não tem grana pra fazer. A gente tá realmente ajudando, realmente os caras, não estamos nem cobrando nada. Na época, era um valor simbólico. Eu não sei como é que ficou fechado isso. Eu falei, cara, se precisar de alguém, tô aqui. Se você precisar gravar guitarra, eu tenho equipamento, você sabe disso. Ele falou, é mesmo, show de bola. Você tá livre amanhã? Sim. No outro dia eu tava lá gravando todos os violões e guitarras de todos dos álbuns dos caras. E aí, dali pra frente, eu mantive uma amizade muito grande com a galera do Fibra. Muito grande mesmo. De coisa de estar passando pela barra, passo ali pra dar um alô. Uhum. Hoje, se possível, talvez até passe e eu posso dar um alô pra eles. E aí eu comecei a gravar alguns artistas que eles acreditavam lá, que vinham, ou algum cara do rap, do trap, do pop, de tudo, de rock. E aí, do nada, começou esse negócio de gravar trilha pra TV. E aí, pô, Bruno, vamos gravar trilha? Aí eles gravavam, na época, G-Trex, o nome disso. Aí tinha a gente que gravava lá, tinha os irmãos Melani que gravavam. Ah, Melanios. Eles gravavam, os irmãos Melani gravavam lá, no QG deles, a gente gravava no Fibra. Tinha outra galera que gravava também, o Pimento, o Raposo também, se não me engano, gravavam também. Então, assim, era uma galera, eram
cúpulas que gravavam muita trilha, né? Pra encher o banco de dados, assim. Isso daqui tem 5 anos, isso? Tem. Eu lembro do Melânio falando isso comigo. Cara, foi muita trilha. Eu lembro que ele foi o que mais... Ele foi o mais gravou. Eles gravavam demais, assim. Era inacreditável. Eles dispensavam trabalho pra gravar o negócio. Então, assim... Mas... Aí, enfim. Eu fui lá gravar. E a gente gravava rockabilly, pop... Sabe a musiquinha quando você abre um aplicativo? Das coisinhas mais bobinhas até sons, não sei, de terreiro. A gente teve que gravar. Eu gravei 16 vezes. Eu gravava depois com essa voz assim. E depois a voz assim. E juntava, parecia uma galera gigante. Porque ia passar, sei lá, no Fantástico, alguma coisa lá. E a gente gravou isso aí. E depois eu mantive amizade com essa galera e fiquei... Eu meio que me tornei muito músico de estúdio. E gravei muita coisa. Das coisas mais ou nada guitarrísticas, né? Nada guitarrística. Então a minha cabeça foi para outro canto. E comecei a gravar guitarra também e violão em álbuns de trap que aconteciam. Enfim. Quando foi... final de 2018, início de 2019, o Michel Fujiwara entrou em contato comigo, eu conheço o Michel há muitos anos, muitos anos. A gente sempre na música, todo mundo se conhece, né, cara? É um mundo muito fechadinho, né? Fala um pouco do Michel pra galera, porque você tá no Sorriso Maroto agora, e a gente tá até falando aqui do Michel antes, que foi um cara que trouxe uma maneira nova, né, de tocar, porque não tinha espaço do pagode pra guitarra. Sim. E ele parece tipo assim, cara, já que não tem espaço, eu vou criar o meu espaço, né? Inclusive, já faço o convite pro Michel aí, cara. Depois vê se faz a ponte pra gente aí. Claro, vou mandar mensagem daqui a pouco pra ele. Cara, o Michel é um cara que ele foi um dos... Posso dizer o maior divisor de águas, assim, do instrumento da guitarra no segmento do pagode, o samba e pagode, né? A levada, né? Porque antigamente, ele até falou, antigamente tinham só pequenas frases, né? Detalhezinho, mas agora a levada, ele foi um cara que realmente incorporou isso e entregou na estética da música inteira. E foi colocando aos poucos, né? Quando ele entrou... Ele fez muito trabalho. Eu não vou falar por ele, porque eu vou errar em vários cronológicos da vida dele, né? Mas ele fez com Belo, desde a época do Travessos e muitas outras coisas que ele, assim, falar de gig, né? Na pista, né? E aos poucos ele foi incrementando a guitarra e aquela coisa meio do clean, aquela coisa meio jazz, smooth jazz, rhythm né? And blues, muita coisa de rhythm and blues, né? Tríade, double stops. Muito double stops o tempo todo. Double stops o tempo todo. E aquela harmonia sempre complexa, com muito arranjo, com muita convenção. E ele foi um cara que foi um grande divisor de águas para o instrumento ser inserido nesse segmento. E, enfim, eu sempre tive essa coisa por conheci um guitarrista novo, vou beber toda a fonte daqui até secar, assim, incansavelmente. Realmente o Michel é uma referência inacreditável, não tem como falar de guitarra e guitarra no pagode, ou guitarra pop, guitarra com bom gosto, sabe assim, o cara tocando violão é absurdo, não tem o que falar, não é mal, impossível. E eu conheço há muito tempo, né? E aí em meados de 2018 para 2019 foi quando o Michel entrou em contato comigo, explicando, né? Ele já grava e produz muita coisa do Dilcinho desde o início. E ele falou, Bruno, surgiu a oportunidade de eu ir pra lá sendo diretor musical da banda, né? Além dos álbuns, tocar ao vivo. E aí eu queria recomendar você pra tocar lá no meu local, no meu lugar. Deixei teu nome lá. Eu disse o seu nome pra você tocar no Sorriso. E então... acredito que eles vão entrar em contato com você nos próximos dias. Aí ele perguntou, você tá afim? Eu falei, claro, você vai recusar um negócio desse? E aí, enfim,
ele deixou isso em aberto. Engraçado que ele me ligou numa quarta-feira à tarde, assim, muito menos, nada esperado. Eu falei, caraca, por que tá me ligando agora? Aí, show de bola. Aí o Boris entrou em contato comigo, na época, e veio falar, explicou basicamente a mesma coisa, né? E aí, eu tinha uma viagem marcada pra fora, férias, né? Eu fui pra Europa, fui pra Irlanda, França, Barcelona, Milão, Veneza, voltei pra Irlanda. Eu fiquei, sei lá, 18 dias lá. E aí, quando foi no domingo, ele com o Sérgio entraram em contato comigo no WhatsApp. Eu tava no norte da Irlanda, assim. Sabe aquele local Game of Thrones, Vikings, assim? Lá, não sei nem como é que eu pegou a internet. Eu tava pegando a internet de outra pessoa. Bruno, queria falar com você. Queria saber que horas a gente pode entrar em contato. Falei, olha, você pode me ligar daqui umas 3 horas, porque eu tô no local mais inóspito da face da Terra. Não, tudo bem. Você me avisa quando você chegar. Aí tudo bem. Eu saí de lá, pegamos a estrada de volta, cheguei na civilização, entrei no Wi-Fi. Aí ele ficou comigo, sei lá, meia hora no telefone, falando sobre tudo, né? Pô, o Michel recomendou você pra tocar aqui. Eu queria saber que horas você chega no... Você tá fora, né? Eu falei, quando é que você chega no Brasil? Eu falei, olha, eu chego amanhã à noite, né? Eu pego um voo aqui da Irlanda pra Londres, e Londres um voo direto pro Rio, né? Mas é aquela coisa, né? Sai de 6 horas da manhã, chega 10 horas da noite no Rio, né? Aquela coisa de voo maluco, junto com horário. Cheguei 10 horas da noite de segunda no Rio de Janeiro. Fui pra casa, não tive nem tempo, morto de cansado, dias fora. Quase um mês. E aí, na terça-feira de manhã, terça-feira, meio-dia, já no ensaio com os caras. Levo o PDF, o Boris tentou me adiantar alguns áudios assim e partitura, mas cara, eu tava no meio da viagem, eu não consegui dar uma olhada direito. Eu tentei dar uma olhada no avião, né? Eu não tinha instrumentos, enfim. Chega lá no ensaio, ele passou os PDFs pro iPad, sentei, aí foi rapidinho. Eu já conheci o Camilo Mariano há muitos anos também, 10 anos que conheci ele. E aí eu sentei em frente, botei as partituras, e aí ele começou a me explicar alguns pontos mais importantes da música, né? Na verdade lá, a guitarra ela é muito protagonista no trabalho, nas melodias, né? Os temas das músicas, não aquele clean ou com um drivezinho leve, dependendo da música e tudo mais. E aí eu fui ali no iPad, né, sublinhando o que era mais importante para já estar com a leitura já meio que quase que em cima da mão. Então, assim, eu tive um ensaio de 1h da tarde até 7 horas da noite no primeiro dia. Na quarta, depois eu ensaiei, sei lá, de 2 às 6 horas da tarde. Foi basicamente isso. Aí já foi pro show. E aí eu iria entrar só no lançamento, que ia ter aqui no Rio também. Mas como eu peguei tudo de primeira, eles já compraram a minha passagem e eu já fui pro Rio Grande do Sul. Eu já fiz show de sexta, sábado no Rio Grande do Sul. Voltamos, cheguei em casa domingo, segunda em casa, terça a gente esteve no Pará. Então foi foi uma correria até agora. Então, assim, se eu não tivesse a leitura de partitura, número 1, que nada teria acontecido na minha vida. Musicalmente, assim, de grande porte, né? Desde a época de escrever, transcrever, arranjo e tudo mais. E aí foi o divisor de águas da vida, na verdade, foi a leitura. Desde o início, né? Eu comecei a estudar aos 9 anos. Depois tive uma época meio rebelde, que eu queria mais negócio chato, figurinha, formiguinha, chato pra caramba. Eu quero rock and roll, quero, sei lá, soltar pipa. Aí eu me afastei. Depois eu voltei e mantive essa coisa assim. Obviamente eu não tenho uma leitura que nem um trompetista, um saxofonista, que é absurda a leitura daquela galera. Eu não consigo entender. Uhum. O cara parece que ele lê, você bota as coisas mais complexas. O cara vai ler, solta aí o clique, vai... Eu fico, gente, eu preciso parar. Eu vou aqui. Mas na segunda eu já entendi. Uhum. Então, assim, essa foi a entrada.
E a saída desse evento do Espanta, eu já estava com o Diego Soares, que hoje em dia é baterista do Jorge Aragão, e o Marcel, que ele é professor da Vila Lobos e também foi diretor musical de algumas pessoas também, inclusive o Luci Alves. Ele produtor musical também, e aí nós nos juntamos nessa época também, exatamente, Sorriso, Boom, e Ternário. A gente criou a Ternário, nós três. Como a gente escrevia a partitura igualzinho, a gente montou uma produtora para escrever, produzir shows para os outros, produzir EP, produzir CD e tudo mais. Então, assim, a minha vida deu um grande up muito rápido e muito junto, né? As coisas acontecendo. E no Sorriso, há uma obrigação. A guitarra além da levada, ela tem aquela coisa meio, enfim, explicar de boca, isso é complicado. Uhum. Mas, enfim, há um protagonismo dos temas, né? Fica na minha responsabilidade os temas de 90% de todas as músicas, começo de transição, sempre tem um detalhezinho, guitarra, né? Mas lá tem sopro na banda? Tinha antigamente. Hoje não tem. Hoje não tem. Qual que é a formação da banda? Acho que... Perdão. Batera, baixo, guitarra, né? O básico aqui. Cavaco. Teclado. Porque eu vou chegar com o teclado depois, porque é a parte dos artistas, né? Eu tô falando aqui daqui de trás da galera. Aí, então, batera, baixo, batera, que é o 2P. Grande 2P, toca demais. O André Ricardo, que também é o diretor. Eu. O Corinho, toca cavaco. O João Duarte, pandeiro e mais percussão geral, junto com o Faelmi, percussão geral. E isso assim, da galera de trás, né? Lá aí na frente, tem o vocalista principal, né? Que é, enfim. E teclado, Vini. O Fred faz o surdo e percussão geral. O Sérgio, violão. E o Cris no rec. Então é muita gente em cima do palco. Pô, São, sei lá, umas 13 pessoas aí, sei lá. Não tem nem dançarino, essas coisas não, né? Não, e tem os backing vocals. Desculpa, esqueci. Mas tem os backing vocals que são o Arão e o Bruno Brito agora. Então, são 13 pessoas em cima do palco que funcionam. É porque eu tava falando mais de instrumento, né? Não vai... Enfim. Aí, assim, em cima do palco são muitas pessoas e é muita coisa acontecendo, é muito arranjo, é time code. Explica então, pra galera o que é time code. O time code é luz sincronizada com Pro Tools. Então, em determinado momento da música tá programado para todos a matiz das luzes sair de vermelho para um amarelo muito, muito forte, assim, né? Junto com a convenção. Parará, parará. O cara acontece. Não é que o cara tá ali na mesa programando ali. Ele não sabe do arranjo. Ele até sabe do arranjo, mas ele programou isso antes. Então as luzes piscam automaticamente. No chão tem fita fluorescente. Então, em determinado momento, eu tô ali em tal momento, né? Quando eu vou fazer aquele solo na frente, eu boto meu pezinho em cima da fita. O baixista, ele vai fazer um solo na frente também, lá eles pregam o solo do baixista, olha isso. Faz um solo muito bonito, inclusive. E aí ele bota o pezinho na fita, porque a luz clareia exatamente em cima dele, porque aquele momento o Pro Tools mandou pro negócio para voltar certinho. Então, assim, há uma questão muito cênica, é um espetáculo, no caso. É um show todo sincronizado. É um show todo sincronizado, né? Você tem clicado tudo, você tem mais coisas na máquina, né? Você tem dobra de guitarra na máquina, tem várias outras... Quem fica por conta da programação ali Pra soltar as coisas, o André. O André Ricardo é o baixista. Baixista? Isso é o baixista, né? Tá do meu lado. Entendi. Gente boa demais, ciborgue tocando. Cara, é CD. O cara não erra, cara. É inacreditável, cara. O cara não erra. A galera é muito boa, assim. Então são, sei lá, 12 shows por mês. Não tem problema de vez em quando ter que parar ali porque soltou errado, alguma coisa meio de show? Não, soltar errado não. Já aconteceu da máquina, sei lá. Travar. A máquina deu uma zirimba que o clique parou. A banda continua, vai até o final do medley, sem clique, sem alguma outra programaçãozinha, sem
sem algum complemento, mas a gente vai até o fim, né? Porque a banda é grande até pra isso, porque se der algum problema musicalmente, você manteve o padrão, né? Você, sei lá, o cara só... E o técnico PA, o maluco só sabe, ele, sei lá, vai puxar mais alguma coisa até ali, porque né? O técnico é de vocês, né? O técnico de PA é da gente, o monitor é da gente de produção. É sempre a mesma galera. Acho que viajando somos 28 pessoas. É muita gente. É um show caro, né? É um show complexo demais. Parece brincadeira, mas é complexo demais. Os caras se preocupam na estética geral até botar o tapete. Sim. Né? Pra estar sempre limpo o chão, né? Então, assim... sempre cheio, né, cara? E é um público médio que de 10 mil, 20 mil pessoas. Esse é o público médio do Sorriso Maroto? Varia muito por conta de casas, né? Quando é festival, a gente fez agora, sei lá. Tem um festival que a gente fez agora... Eu sei que festival foge muito, né, da realidade, mas assim, sei lá, tinha 92 mil pessoas ali em BH. Entendi. Barra Music tinha 10 agora. O famoso, antigamente, Barra Music aqui. Tinha outra. Então, assim, sempre dá muito cheio. Muito cheio, mas é muito cheio mesmo, de verdade. Que a banda é fiel. Tem muito hit aí, né, cara? É um trabalho muito bonito, é um trabalho muito estável, né? Assim, tirar cartola assim pros caras, assim, parabéns, porque é um trabalho muito bem organizado, o que vamos fazer, né? Desde tudo, desde o roteiro que a gente recebe, né? Hoje eu recebi o roteiro de sábado, por exemplo, né? Eu já sei que horas eu vou ter que estar, onde que eu estar, etc, para onde é que nós vamos. Então é tudo muito organizadinho, né? Então a gente tem... eu realmente tiro o chapéu pros caras. Aqui na questão musical não tem o que falar, né? As músicas são bem feitas. Tem uma gestão profissional por trás. Há uma gestão profissional, há uma logística de muita coisa. Entendi. Você tá no mês 1, os caras, sei lá, já estão pensando do mês 9. E também você disse que é um padrão de você chega num show, o som já tá passado, se você chegar e sai tocando. Eles trabalham com cena, né? A cena já tá pronta, eles vão fazer só a galera da técnica vai fazer um checkline ali pra cortar, né? Porque cada casa é uma, né? Vai ter uma frequência mais que tá cortando, sobrando em uma coisa, um microfone, alguma coisa que aconteceu. Mas o meu fone, graças a Deus, sempre tá basicamente a mesma coisa, né? Uma coisa ou outra muda porque às vezes usa um cabo da casa, tem uma coisa... É normal da estrada, né? Usou um cabo da casa, não meu, mas alguma mandada de alguma medusa que foi pra uma coisa pra intercalar. Ou, por exemplo, o André Ricardo, ele tem um microfone dele de comunicação com a gente, e o vocalista, que é o Bruno Cardoso, ele também tem um microfone de comunicação com a gente. Então tem 2 microfones a mais que ficam abertos ali. Então ele pega um externo ali de alguma outras coisas, né? Vazamento de prato, de batera que tem, apesar de ter um gate ali. Então isso veio pro nosso fone um pouquinho. Isso que dá uma alterada dependendo se a casa é aberta ou fechada, né? Se você tocar um lugar fechado, tocar um local mais aberto, você tem menos vazamento. Então isso interfere menos no fone, né? Graças a Deus, assim, a gente tem poucos problemas técnicos, assim. Normalmente viaja de avião também? Quase todo avião. No Sudeste, a gente viaja de ônibus. Freta ônibus. Rio, São Paulo, Rio, BH, Rio, Espírito Santo. A galera até prefere, né? Que é pra dormir melhor, né? Cara, graças a Deus. Às melhor vezes que avião, né? Pô, muito melhor. Você vai e o ônibus que a gente vai é aquele cama que a minha perninha vai reta mesmo, de verdade. A perna não vai pra cá. Ela vem assim. Então, assim, a gente se encontra, come em algum local e vai. Eu só acordo no meio da estrada pra ir ao banheiro. Já tô, sei lá, Rio, São Paulo, já acordo, sei lá, quase em Guarulhos já. Quando a gente já tá chegando lá. Mas é full time, assim. É uma estrada Fala um pouco do qual equipamento que você leva pra estrada. Depois eu queria falar um pouquinho também da gravação do CD aí, que você tá gravando tudo em casa de guitarra, isso é bem legal. Vamos pra parte dos equipos aí. Vamos lá, pra estrada, o que você tem levado? Pra estrada, na verdade, eu uso 2 guitarras, até por questão de backup, né? Quebrou a corda, alguma coisa, você troca rápido. Então eu tenho usado a Epiphone, que é aquela versão da 335, só que mais barata, né? Epiphone Dot. Só que ela é sensacional. E uma Gibson Studio Tribute 50, né? Ambas
tenho humbucker, né? Então eu não brigo com o cavaco, com a frequência do cavaco. Se eu usasse uma extrato instaladona, o Teller, poderia brigar um pouco com o cavaco, né? Principalmente se eu fosse da 12ª casa pra frente, eu iria brigar com o cavaco, e da 15ª pra trás eu ia brigar um pouco com o violão. Então o meu local ali é da 5ª até a 12ª casa pra ficar ali e naquela onda de double stops, de semi-acústica, aquele smooth jazz, meio Paul Jackson. Sim. Né? E a parte de pedal, eu já usei amplificador, mas, cara, pra vazar menos, pra ser mais simples, pra manter a questão do som, da sonoridade mesmo no fone e pra todo mundo, acabamos colocando tudo já saindo da pedaleira direto. Eu uso uma pedaleira Pod X3 Live, que ela é antiga. A gente tava falando sobre isso lá, até porque eu tenho um X3zinho lá. Um feijãozinho clássico, né? Então você tem que é deve ter uns 15 anos mais ou menos isso. Cara, tem, cara. E tem. Tá tudo em cima, né? É assim, é aquela questão de pedaleira, né? Tem assim, isso aqui de efeito. O que você usa dela? Mas assim, o que eu uso dela é bem pouco, cara. Eu achei antigamente eu usava uma simulação de Line 6 Boutique, que era um clean ali, muito bom. Só que depois eu achei uma simulação de Fender, de amplificador da Fender ali, e eu mudei. Portanto, tu usa a simulação mesmo dele. Eu não uso amp. Então, assim, vai da guitarra direto pro input da pedaleira, e ali eu uso simulações de amplificador e compressão. Teve uma época que eu tava usando compressor fora, mas eu achei um compressor dela porque ela tem 2 compressores, é muito doido. Você consegue usar um pedal de compressor e lá no final da cadeia é como se fosse uma masterização. Você tem como se fosse um compressor geral, né? Tem um comp ali no final. Entendi. Aí você consegue dar uma achatada a mais se você precisar ou não, ou só subir o ganho. Enfim, e eu preferi ela um pouquinho mais do que a HD, os modelos da HD, né? São legais, mas eu tava tão familiarizado com ela, só que eu não uso o drive dela. Eu uso o drive fora. Qual que você tá usando de drive? Então, aí entra no input da pedaleira e ela tem os loops, né? Então sai um cabo do loop de efeitos pro pedal da Fire Overdrive, que é o primeiro estágio, né? O primeiro estágio. E daí ele vai para um mini Tube Screamer da Ibanez, ou Ibanez, e aí ele volta pro loop 2, né, pro return da pedaleira. Porque é o seguinte, o meu B, o preset B é o clean. E com algum delay, se eu quiser pisar. Mas o que eu faço? O pedal de drive sempre fica ligado. Então eu não preciso pisar de ficar ligando o pedal. Eu preparo ele antes. Então, às vezes, eu tô aqui no clean e é um super drive, eu ligo... Super drive. É um super, enfim, distorção ali que vai na frente. Eu já ligo antes. Piso nos 2 e deixo ligado. Quando eu piso no C, o loop dele tá aberto. Então, ele abre já automaticamente. Então, eu vou minimizando o sapateado, que seria tá. Eu tô aqui no clean, pum, e deixo. Daqui a 1 minuto que vai ligar mesmo, só com uma pisada eu volto. Eu não preciso desligar os 2 e pisar e voltar o preset, né? Entendi. Porque assim, como o clean tem um compressorzinho meio amaciador, quando eu ligo o drive, aquele compressor amaciador já ele não vem tão amaciando, ele só vem só para dar um boostzinho, né? Da mandada da pedaleira. Então ali eu programo tudo. Tem o canal clean, o drive, que eu se eu quero mais pesado ou mais leve, e o de solo, que é o mais alto, que já vem com delay já ligado. Eu só, dependendo da música, eu só acerto o tap do delay. Tem outro canal que eu uso que é só para introdução do show. Então com delay você fica tentando correr atrás do tempo mesmo. O início da música, às vezes, só no clique. Agora vai começar a música tal. 1, 2... 1, 2, 3 e... Nesse 1, 2, 3, 4 eu já acertei o tap aqui. Entendi. Às vezes eu fico tentando adivinhar pra já chegar próximo, assim, ó. Eu fico com a cabeça assim, aí quando o clique começa, aí quando eu já toquei, já tava no tap. Né? O clique ele não começa já no 3 e 4 e pum. 1, 2, 1, 2, 3 e pá. Nisso aí eu já coordenei o tap antes. Entendi. Né? Só alguma vez que eu vou na frente fazer um solo aleatório e começa depois que eu não tenho esse controle. Eu só fico tentando imaginar mais ou menos. Que é... Tarará, eu faço... Aí eu vou andando.
que tá próximo, né, na minha cabeça. Aí eu tenho outro preset que eu uso só pra introdução do show, que é uma coisa meio YouTube, que eu boto colcheia pontuada e eu boto um estéreo, né? Sai... A mandada da pedaleira sai em 2XLR, então fica... Que você não ouve no fone porque é mono. Eu não ouço no fone porque tá mono, mas eu ouvi quando eu programei há um ano atrás e... Você faz aquele negócio assim, a galera tá ficando bolada lá com delay na Pô, frente. é irado. Já acontece, às vezes eu tiro um aqui, ó, pra só tentar ouvir porra, rebatendo assim, eu fico, pô, legal. Aí eu vou e boto de volta, né? Quando tem um espacinho. Tem uma parte... Tem presetagem que é só pra introdução de algumas músicas específicas, né? Tem uma música que só começa só com clima, que fica só teclado, e a gente vai fazendo um climinha, e exatamente... É mais por conta do delay, né? A introdução do show, aquele YouTube, tá exatamente no delay, pra não ficar pisando na hora, e como é um delay muito alto e tudo mais, né? A mix dele é bem alto, sei lá, 50 e todos, já fica aparecendo muito, e eu tenho um preset só pra isso, tenho um preset pra introdução de outra música, tenho um preset que é só pra um momento, que é só teclado, que todo mundo para. Mas o teu banco lá tem quantas opções? Não, eu uso... Eu tenho 4, mas eu uso outros bancos. Eu uso uns 3 bancos. 3, 4 bancos. Né? Só pra algum momentinho. Tem um momento que vai... Na primeira música, aí fica só teclando. Aí eu botei um clean com esse delay pra fazer isso. Aí eu vi alguma vez que teve, sei lá, gravação da FMD, que eu vi assim, tipo, em casa. Né? Mas na hora mesmo. Então tem momento de clima, que é só teclado também, guitarra, eu fico... Não tem nem clique nessa hora, eu fico só olhando no pezinho dele, o baterista ele dá um bem leve e eu fico só na resposta, que eu boto um reverb cavernoso, que é o nome lá na Line 6, pra ter mais ambiência. Então eu tive que programar isso tudo em 2 pedaleiras. Mas vamos lá, o clique fica o tempo inteiro pro batera, pra você só a introdução. Não, clique é pra todo mundo, pra cantor e tudo. Até o cantor ouve o clique, todo mundo na banda. O tempo inteiro com clique? Caraca, hein? É, claro, para, né? Terminou a música, pum, parou. Não, boa beleza. Noite, galera. Mas na música inteira ficar clicado, né? É, porque tem time code. Então, às vezes ele faz... fez tipo... Entendi. Então, ele tá sincronizado. E ele sabe dos solos da gente. Né? É um cara muito musical. Incrivelmente musical. Então, às vezes eu vou fazer um solo lá na frente, que ele é... Ele fica no microfone guia, imitando. E eu fico rindo lá na frente. E ouvindo um clique, ele fica imitando. E ele sabe do solo, de tudo que tá acontecendo. O baterista, uma vez, ele fez no meio depois de uma conversão. Esse segundo aqui, no próximo show que ele fez, o Cardoso, ele já olhou pro baterista e já sabe. Entendi. É assim, a musicalidade é absurda. Mas o que você tá usando de efeito? Você usa coros também? Então, o chorus, não tanto. Na verdade, eu uso chorus de uma forma não chorusística. O que acontece? Eu uso ele quase nada. Só pra ele dar o corpinho. Entendi. Eu tenho usado isso. Pra dar aquecidinha no som, né? Ele dá um corpinho a mais. E realmente, se você tocar aqui, se eu ligar, assim, um dia eu vou ligar pra você ver, não tem som de coros. Parece que a guitarra deu só um dBzinho a mais, assim, de um corpinho, de uma engordada, como se fosse um boost. Se eu zero a opção dele, só aumento só o mix. De coros é só isso... Porque é um trabalho que não tem muito essa coisa de efeito e flanger, que não sei o que lá. Você pode fazer tudo que você quiser. Dá pra você fazer tudo. Só que assim, é um trabalho que eu pensei mais numa forma de não fugir tanto que o Michel entregava. Né? Você vai se reinventar a roda. Então, eu entrego mais o clean, os delays, os drives, etc. E não faço muito essa loucura de ter um Rotary, não sei o que lá, ou sei lá, qualquer outro univibe assim na parada. Sim, sim. Né? Porque realmente é um pop, é um pagode com pop, tem muito rock and roll também. E realmente tem música que eu fico ligado drive quase que 1 minuto de drive, assim, exatamente fazendo as coisas. Então é um trabalho bem complexo e demanda muito
de todo mundo, né? Aquele trabalho que você tá tocando e aqui, não. Cara, se concentra, cara. É um show muito coreografado, né, cara? Muito. Então, realmente, assim, não dá pra marcar bobeira. Cara, vamos lá. Então, falar um pouco de que você faz no show, equipamento. Fala também, cara, as gravações em casa. Você acabou de gravar agora um álbum do Sorriso Maroto em casa. Você vai lançar um trabalho novo e 14 faixas. 15 mais uma não tem, porque já a vertente da sonoridade é diferente, né? E aí foram ao estúdio, o grosso, né? A base, né? São batera e baixo e violão e tudo mais. Aí depois o Sérgio, ele mandou os áudios assim pra mim e as partituras. Fala, Bruno, aí a gente conversou, ele me entregou o briefing que ele queria a respeito da sonoridade, né? Porque muita coisa vai entrar, cordas, né? Sim. Essa semana foi gravado metais também, então assim, vai ser um trabalho com uma sonoridade um pouco mais, não digo simples, mas diferente. Você tá recebendo, já tinha uma guia na voz, assim? Não tinha isso de guia de convenção, você tá falando? Não, voz. Vocal. Tinha a banda inteira tocando e o vocalista, né? Saber então onde é que ele tá. Tem a guia dele lá, então, né? Sim, até porque eu preciso saber pra onde é que a guitarra vai, pra onde é que a guitarra não vai. Isso porque não pode você chocar. já não vai ter acesso ao arranjo de cordas, né? Porque você pode botar um monte de coisa lá na hora que o arranjo entrar. Limado, mas só que é o seguinte, como ele me passou essa ideia de que seria desta estética, eu procurei fazer mais simples do que faria ainda. Então, tem mais coisa, ao invés de eu ficar que nem doido, fazendo double stops o tempo todo, indo pra lá e indo pra cá, eu ataco um momento específico que junto com batera ou vou junto com alguma outra coisa. Então eu procurei simplificar mais ainda o trabalho para não atrapalhar lá na frente, né? Eu até entreguei, essa madrugada eu entreguei todos os áudios agora, mandei pro transfer lá, porque já sei que teriam mais coisas, né? Então assim, só que enquanto eu tava gravando, eu fui mandando para ele, eu falei, eu mandei, fiz uma cópia de monitor com a guitarra mais alta, eu falei, e aí? Mandei umas 3 músicas, as 3 primeiras assim, que eles mandaram. E aí, ele falou, é isso aí, você entendeu? Porque no início ele mandou um áudio grande explicando o que era estética, né? E aí, em casa, eu consegui gravar e chegar, acredito que eu consegui chegar com mais proximidade do que eles queriam. É difícil a gente falar aqui que música é uma coisa meio subjetiva também, né? Cada um entende de uma forma, cada um sente de uma forma, né? Sim. Mas com base em algumas coisas, eu procurei fazer de uma forma mais simples e tudo mais, pra não atrapalhar o pós, porque eu sei que tá vindo metaleira e não sei quantas grades de outras coisas ali. Então vai ter metaleira e também cordas? Cordas e backing vocal pra caramba. Então, assim, tem muita coisa que vai acontecer. Os arranjos estão lindos, muita coisa. Tudo música inédita? Tudo música inédita. Então, assim, fala o que você tá usando em casa pra gravar. Pra gravar, eu uso em casa vários outros trabalhos, né? Vou pra casa agora gravar até outro trabalho de outro artista aí. Então eu sempre saio de um SP Compressor da Exotic, né? Um dos melhores pedais que eu já vi de compressor, de possibilidade, né? Ele não é aquele... Ele não achata o timbre, né? Quando você vai tocando um funkeado, ele fica fazendo aquele efeito biplock, assim. Você consegue deixar ele bem, bem suave a tocada e tudo mais. Antes dele eu até coloco um noise suppressor só pra tirar um ruidinho a mais que tiver. A estática é meio louca, né? Mas você tá gravando direto em linha? Isso, entra direto na placa. Qual interface você tá usando? A Apogee Duet 2. Okay. Mas o compressor você tá usando o pedal, então. É isso, eu uso antes é o seguinte, entrou no noise gate ali da Moe, né, só pra tirar um ruidinho, bobeira que tiver, pra não ficar passando. Aí entra direto no compressor pra arrumar ali a questão, mas bem pouco. Aí entra no Morning Glory da JHS V4, um dos melhores drives que eu vi na minha vida. Super versátil, você toca o mais clean possível e você começa a chegar quase um Friedman ali, um Marshallzinho nele ali, que ele tem uma chave, fica vermelho. Depois ele vai para um Tube Screamer
Pô, 808. Então, tu usa bastante pedal, pô. Em casa. Pra casa, né? Em casa, 808 Tube Screaming, que foi até um presente do Rafael Almeida, aquele que eu falei, um presente dele. E ainda tenho de possibilidade um Bogner Ecstasy Red. É um pedal de high gain. Eu sei qual que é. Sensacional. O boost dele que não acho muito legal, dá uma envelopada de grave ali à toa. Eu tenho mais pedais, só que eu não uso ali, eu tô até vendendo, né? Tipo, aquele delay flashback X4 da eletrônica, aquele pedal azul grandão, parece um tijolo gigante, delays sensacionais ali. Mas você tá usando delay de onde então? Do plugin? Eu tô usando dentro da interface, entendeu? Da Waves. Então, eu entro Noise Gate, SP Compressor, que sempre tá ligado pra arrumar a guitarra, mas bem pouquinho, não é aquela compressão. É só pra arrumar ali. E os pedais de drive, se precisar, aí entra direto na Apogee. Entrou na Apogee, eu entro na Waves, aquele GTR Clean. Eu tô pra testar uns Impulse Response aí, que eu tô pra pegar até com um Cachilhol, um Dudu. Uhum. Mas ele até falou de uns ali, vai me passar. Mas eu já tô pra pegar uma HX Stomp, né? Pra gravar em casa e começar a mudar o equipamento todo. Mas eu gostei muito, eu consegui chegar num ponto bacana, só com esse da GTR, e ainda ligo um compressor dentro dali, como se fosse aquele CLA2. É como se fosse um rack de efeito, uma simulação de um rack de efeito de um compressor. Então ele injeta mais sinal entrando no simulador. Então ali eu já tenho um clean bom, muito pedal friendly, você bota qualquer pedal, ele funciona bem pra caramba, você tem que ter cuidado com os agudos, que ele dá uma espirrada a mais. Mas você tá usando uma simulação de amp? Então, esse GTR da Waves. Ah, esse é uma simulação. GTR da Waves, GTR Amp, não sei o que lá. Aí tem lá a opção Clean, Drive, Clean, Crunch, ou sei lá. Entendi. Só que eu não passei muito pelos outros, só deixo no Clean, porque eu consigo drive fora bacana. Então, quando eu preciso de drive, eu uso os pedais de fora. Eu confio, pô, Morning Glory, JHS é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Absurdas. E eu comprei um amigo meu, que eu precisava até gravar um negócio, e ele já tava se desfazendo, o William Colt, guitarrista de evangélico também, que tá morando até em Cachoeiro do Itapemirim. E é basicamente isso. Mas qual software que você tá usando? O Logic. Okay. O Logic. Eu gosto muito do Logic porque é muito intuitivo. Tem gente que não gosta. O padrão do mundo é o Pro Tools, né? Eu até tô com o Pro Tools lá em casa eu sei mexer muito pouco, mas nada profissionalmente. Se der alguma merda, eu não vou conseguir resolver, se for Pro Tools. O Logic é muito na mão, assim, muito na cara. Eu gosto da interface dele ser meio escurinho, né? Você tá 3 horas da manhã, 4 horas da manhã gravando, com aquele brancão do Pro Tools na sua cara. Meu Deus. Não, eu tô usando o Logic, cara, mas eu vou te dizer que eu prefiro o Pro Tools. Não seria costume? Você não acha mais na cara o Logic? Tipo assim, habilitar um canal. Bum. Apareceu. Input 1. Input 2. Acabou. Já tá tocando. Engraçado. Pode ser o afinador. Costume, o afinador dele, você tem que. Do Pro Tools, você tem que ir lá dentro, selecionar um negócio pra arrastar e jogar. Aqui você só aperta um botão. Tem um afinadorzinho de diapasão ali, né? Do nome. Eu acho ele mais intuitivo. Mas é uma questão de costume, talvez, né? Mas o Logic eu achei muito bem lógico. Não, é engraçado que da galera que vem aqui e que gravem muito em casa, cara, você é o cara que mais usa pedal. Engraçado isso, né? É mesmo? Porra, a galera aqui no geral, todo mundo gravando tudo só plugin. É porque eu me acostumei muito com o Morning Glory e o 808 de pedal, assim, sabe? Eu me acostumei muito com esses dois pedais. Então eu já sei o que funciona, como é que chega, seja uma Les Paul, seja uma Telecaster, eu sei o que vai chegar. Você falou que só o delay que você tá usando do... Delay às vezes eu nem faço, cara. Porque às vezes você manda pro cara, ele fala, pô, ficou demais. Não, pô, às vezes eu dou até plugin, o cara consegue mexer, né? Aí eu tenho que mandar a sessão aberta pro cara. Porque aí, às vezes, não. Eu faço o... Já manda a track final mesmo. Eu mando a track final. Acabei de mandar só com um reverbzinho pra colar tudo. Não é aquele reverb, é só pra aquele reverb de leve. Aquele que você estivesse tocando com um amplificador na tua frente, com o reverb desligado, mas sem aquele headroom ali. Você sente aquela poeirinha ali acontecendo, de reverb só. Então, de delay eu nem mando, porque às vezes já aconteceu com várias pessoas. Não tô falando de mim. Você manda, aí o cara fala, cara, tá com reverb, aí você faz de novo. Com delay, desculpa. Pô, não poderia, porque aqui eu tenho outras coisas que eu tô botando. Aí eu só explico, cara, e o que acontece?
Aí os drives, quando eu gravo obviamente, o estéreo, né? Os drives de base, eu boto, sei lá, GTR Crunch L, GTR Crunch R. Pro cara saber, quando é a hora que ele joga, ele já abre, pra não ficar os dois... O cara gravou duas, porque... Tudo bem, estamos trabalhando com pessoas profissionais, mas às vezes o cara tá tão empipinado com outras coisas que é bom às vezes, né? Ou bota assim, ó, GTR 1 clean, GTR 2 clean, delay, cocheia pontuada. Eu escrevo no áudio, do áudio da barada eu boto escrito. Uhum. Porque às vezes é a ideia do produtor que ele pediu isso pra passar pro outro cara. O cara da Mix lá. Exatamente, às vezes você passa pro cara da Mix, aí você passa já mais mastigado pra ele a ideia. Ou manda, sei lá, uma prézinha assim, pô, teria que soar assim, dessa forma, né? Porque você tá falando isso porque eu lembrei da história de um colega de tecladista, ele gravou 2 solos de teclado numa música pra dar opção pro cara. Uhum. O que aconteceu, você acha que aconteceu no final? Jogou os dois juntos e ficou aquele fã maluco. Não, os 2 solos diferentes, cara. Era completamente diferente? Completamente diferente. Pensei que era intenção ainda. Não, o cara chegou lá e deixou os dois. Quando o cara ouviu o álbum prensado, falou, que isso? É isso aí. E aí? E aí? Cara, é aquela velha coisa, cara. Quanto mais você minimizar erros, você nunca sabe como é que tá a cabeça do cara. Às vezes o cara tá puto ali, tá fazendo aquele trabalho que você não sabe, né? Cara, já aconteceu alguma coisa assim de chegar... De cortar em pedaço errado. Já aconteceu? Aí quando eu fui ouvir, eu falei, cara, isso aqui era só no segundo refrão, velho. Isso aqui não era pra... E aí ficou? Cara, ficou. Hoje em dia, com o advento, muita gente não sabe disso, mas o Spotify dá pra você retirar e você fazer reupar as coisas com manter os views e manter no negócio o arquivo diferente, né? Obviamente, com o mesmo tamanho, com a mesma compressão, né? Mas se você refazer a mix e entregar um novo arquivo, eles conseguem substituir e manter o negócio. Então... Isso aconteceu contigo, então? Rolou isso? Aí eu falei, olha, já foi, mas eu sei que dá pra fazer isso, hein? Então vamos fazer? Não é frequente isso não, mas aconteceu de eu ter falado isso com ele. Mas é interessante eu acho interessante o cara ter um pedalzinho a mais. Sempre ter, porque, cara, e se você quebrar? E se der merda? Ao vivo eu uso pedal de drive fora. Se aquela pedaleira der merda naquele momento? E se você... Uma coisa é você quebrar aqui, no Rio de Janeiro, São Paulo, centro de São Paulo. Outra coisa é você quebrou, você tá a 1 hora de balsa de Manaus. E aí? Já rolou? Rolou uma vez do foot quebrar. Quando eu cheguei, tava travado no preset de solo. Cadê o clean? Cadê o... A casa tinha um som, tinha um amp, um laneizão lá. Eu arranquei os pedais de drive, botei. Aí o baixista tinha lá, era o Borges na época. Aí eu peguei o delay dele, que era o pedal pra baixo, e tinha um compressor na pedaleira dele ainda pra baixo. Cara, assim, nada... Não ia dar certo. Mas mesmo assim eu acreditei e botei. E assim, conseguimos fazer o show. Isso era interior de São Paulo, mas cara, o show ia começar em 15 minutos. Então assim, pode acontecer. Então assim, eu já tô me programando, já tenho fonte a mais lá, já levo, obviamente, todas as chaves das guitarras, corda a mais, e eu já tô pensando já pegar um simuladorzinho pequeno. Tinha um Q-Wave pequenininho que talvez eu pudesse levar, é super barato. Ou uma coisa mais complexa. Não complexa, mas um pouquinho maior, que é aquele da Moe. Tank, não sei o que lá. Um vermelho assim. Então assim, quebrou qualquer coisa, parou, liga ali e vai. Mas enfim, a gente mantém até 2 sets lá por conta de caminhão. Às vezes um tá indo pra lugares diferentes. Você tem 2 sets, então? Sim. 2 pedaleiras. Então... porque todo mundo basicamente tem feito isso, né, cara? Um é com esse, como eu falei, com Fire, com Overdrive. O outro é a mesma pedaleira com os mesmos times. Eu fiz a mesma coisa, só que com um pedal que é duplo, né? Da DMT lá em São Paulo, que eu pedi pro cara fazer. Um lado é o Overdrive, um lado é o Morning Glory, e o outro lado é o Tube Screaming. Então é literalmente o mesmo som, com a mesma mandada, com a mesmo tudo, com o mesmo delay, até tudo.
Você liga uma coisa, é a mesma coisa. Então, assim, você liga uma outra coisa, é a mesma coisa da primeira. Então, assim, às vezes eu até... Às vezes, no meio do show, a gente sempre fica futucando alguma coisa, né? Uma vez ou outra, porra, poderia ter mais grave, mais médio, menos, sei lá, alguma coisa. A gente mexe, aí eu... Às vezes, quando acontece show aqui no Rio, que tá pertinho, eu peço pros caras levarem as 2 pedaleiras. Aí eu chego cedo lá e eu fico mexendo nas duas, assim, fico um tempão em cima do palco pra literalmente a segunda, que não tá muito em uso, ficar igualzinha à primeira, né? Como já aconteceu. Teve um dia que a gente fez um show, era o quê? Em São Paulo, naquele estádio de futebol, Allianz Parque. A gente fez um Allianz Parque ali e depois a gente ia direto, a gente saiu dali, foi pro aeroporto, um jato fretado pra ir pra Florianópolis, pra tocar... pra Jurerê tocar em Santa Catarina. Então, um equipamento ficou num lado, uma pedaleira, e o outro já tava me esperando lá. Uma guitarra em um lado, outra guitarra em outro lado. Então, assim, metade da equipe foi pra cada lado pra coordenar, pra acontecer. Então, assim, isso acontece. Não vai esquecer minha guitarra lá, não. Nossa, velho. Nossa, velho. É tanta coisa. Os caras são muito rápidos, cara. E os caras são bons, né? Não esquece nada. Não acontece de esquecer nada, assim. É porque se esquecer, meu Deus, é muito caro. Só um case de uma guitarra hoje em dia é muito caro, cara. O case, cara. Fazer esses dias da Les Paul tava assim, o valor... Sei lá, é uma guitarra iniciante. $1,5 barão que tava? Exatamente. R$1.400. Inclusive, eu tenho que pagar daqui a segunda parcela depois de amanhã. Então, assim, é um investimento muito brabo, assim. Só de case de pedal, case de guitarra, você vai gastando, assim, brincando. Cara, e qual o conselho, cara, pra gente fechar com chave de ouro, que a galera... Tem muita gente que quer entrar nessa carreira, né, cara? Qual o conselho que você dá aí? O segredo já deu vários, né? Mas o segredo da felicidade, o segredo do sucesso não existe, até porque eu não estou no sucesso, não é essa questão. O segredo de dar certo é porque a vida do músico não é uma constante. Você tá aqui, você tá ali, você tá aqui, aí você desce muito, você fica muito tempo do nada, você dá uma... Govan, 40 anos de idade, que foi dar o boom da vida dele. A gente não é uma constante a vida do músico, né? Assim, o conselho é, além de você tocar, ser apaixonado pelo seu instrumento de uma forma inacreditável. Eu nunca fui baladeiro, então assim, as pessoas que me conhecem, eu também nunca gastei tempo e dinheiro com balada. Não que isso seja uma coisa errada, mas assim, eu tava mais em casa vendo DVD do Dream Theater do que... tuts. E aquele dinheiro que eu já não gastava com aquilo, eu investia em alguma coisa. Invista seu dinheiro em um equipamento bacana, pesquise muito, principalmente hoje em dia a gente tem mais pessoas a nos espelharmos de equipamento aqui no Brasil, né? Antigamente tinha poucos. Hoje em dia você consegue ver um review fácil de um equipamento. Estude muito, como se não houvesse amanhã. Estude muito, seja apaixonado por isso, esteja num ônibus, indo para algum local, vendo um vídeo daquilo. Cara, eu faço isso. Cara, quantas vezes eu estive em lugares nada a ver, estava vendo um vídeo do cara explicando sobre alguma coisa, sobre algum pedal específico que lançou. E eu estou falando de equipamento. Agora, estude música absurdamente. Ouça pessoas. Eu tô falando que assim, eu ouvi muito metal, que não sei o que lá. Cara, eu ouço muito tango. No meio da pandemia... lembra na parte que eu tava falando do Arraiá que eu toquei? Ali eu conheci um sanfoneiro, Douglas Borsatti. Ele tocava no Faustão, agora tá na Band. No meio da pandemia, eu fiquei 2 meses no interior do Paraná, na casa da família dele. Foi uma casa grande que tinha um negócio. E nesse meio da pandemia, a gente gravou um álbum de violão e acordeon. Que a gente não lançou ainda, porque a gente esperava o Brasil melhorar. Pra lançar isso agora, ele falou comigo ontem até sobre um Sesc, pra inscrever a gente, um Sesc que tá rolando, a gente tem que fazer um documento e tudo mais. São músicas de forró, tango, música gaúcha. Só violão e sanfona. Só violão e sanfona, né? Então, a composição nossa, a gente veio, gravou no Fibra, tá mixado, masterizado, tá com foto, tá tudo, a gente só precisa lançar. Só que agora ele tá em São Paulo, eu devo ir pra lá pra gravar mais 5 músicas pra gente lançar a primeira, pra ter 9 de barganha pra gente ir lançando aos poucos. Então, assim, ouça absurdamente não só seu instrumento,
ouvi muitos anos Hiromi Ohara, que é uma pianista japonesa. Muitos álbuns de jazz, Coltrane da vida, né? Não ouço só seu instrumento. Tango, ouvi muito. Cara, ouça música, num geral, sem preconceito total. Porque uma hora você vai tocar ali, vão te pagar, e às vezes aquilo ali não que seja o seu trabalho definitivo, mas ali vai ser um trampolim para um outro, um produtor vai te conhecendo, outro produtor vai te conhecendo, e você vai chegar a algum lugar. E além de você ter cuidado da sua parte musical, instrumento, esteja sempre positivo. Seja pontual, porque o músico principalmente tem aquela coisa de que chega atrasado. Cara, seja o oposto disso. Chegue antes. Seja pontualíssimo. Seja muito bom de conversa. Converse sobre uma televisão, sobre um microfone, sobre um avião, sem criar polêmica. Seja uma pessoa sociável. Porque, cara, assim, a gente tem em média, sei lá, 12 shows. Eu trabalho com música há muitos anos, mas assim, eu tô falando com um exemplo agora. Tem 12 shows mais ou menos no mês. Contando com idas e voltas, a gente fica, sei lá, joga aí mais uns 2, 3 dias aí a mais. Só de ida e volta, né? Metade do mês vocês estão juntos. Metade do mês. Você tá numa família. Se você ficar tretando com a pessoa, ou tendo alguma desavença, cara, seja incrivelmente social. Incrivelmente. Não é início. Né? Seja completamente devoto ao trabalho, toque, procure. Se você errou alguma coisa, procure resolver isso o mais rápido possível. Tenha opções, né? Tipo assim, se resolva. Nunca deixe com que a pessoa reclame de você 3 vezes. Né? 1, 2 vezes, sabe? E seja bem visto pela praça. Que o seu nome seja bem visto a todo momento. Ah, você conversou com o Thiago? Pô, Thiago é sensacional. Que cara legal. Toquei com ele há tanto tempo. Pô, é isso que o músico, às vezes, ele peca muito, de ele não conseguir algum trabalho maior, dele não ser chamado, dele ser incrivelmente músico, ter um cuidado muito com o equipamento, mas não é sociável. É um cara atrasado. Esse negócio de ser sociável é engraçado, né? Porque eu sempre dou o exemplo da banda... White Zombie. Você conhece essa banda? Eu já ouvi falar assim. Eles têm um documentário chamado Hired Gun da Netflix, também saiu da Netflix. Mas já que ouvi fala falar sobre desse Hired Gun. Que fala sobre o músico Simon, né? E o cara lá, que é o vocalista principal do Zombie, que são 2 irmãos, né? Eles contratam o resto da banda. E o cara perguntou: o que vocês doam aí, cara? Ele falou assim: cara, a gente primeiro vê se o cara se é bom músico, na proposta, e aqui em Los Angeles é o que mais tem. Balançou uma árvore e cai. Isso aqui não é problema. Aí a gente olha se o cara tá dentro da estética, né? Cabelão, tem que ter as caveiras tatuadas. Mas o mais importante, a gente põe o cara para viajar com a gente por 1 mês para ver se o cara atura, se o cara não é chato, se ele não vai ficar bebendo, vomitando e... Mas ele falou que o mais difícil é você encontrar o cara que tem esse terceiro ponto aí, cara. Sim. Você chegar no... muito doido, não atrasa, não é chato. Porque você vai ficar 2 anos com o cara, bicho. Cara, como eu falei, né? Lá na banda, lá no Sorriso, a galera ficou lá, sei lá, 10, 12, 13, 14, 15... Isso aí, você tá... É uma metade da tua vida inteira. Então, assim, você tem que ser sociável. Você tem que ser um cara bacana. Você tem que... Não que você esteja sorrindo o tempo todo, mas ser humano, né? Ajudar o outro quando precisar, né? Sim. Carregue muito remédio com você também quando você viajar, porque às vezes, nossa, me leve muito remédio. Isso aí é outra coisa. Estude muito harmonia, como se... Quando você achar que você sabe muito sobre harmonia, triplique seu estudo. Leitura também. Pô, leitura e harmonia. Estude isso como se você estivesse começando agora, né? Descansou um pouquinho, tá? Mas volte. Nunca pare, cara. Isso aí eu acho que leitura e harmonia, ter um bom equipamento, cuidar da sua aparência minimamente. Não tô falando de ser metrosexual, mas assim, você é uma parte do espetáculo, né? Você é uma parte tem que estar bem vestido, tem que... Né, exatamente. Porque tem uma galera que chega lá de qualquer roupa e vamos lá, e que não sei o que lá, assim. Eu não tô falando de lá. Eu tô falando de alguns trabalhos que eu já tive no passado, né? É aquela coisa do cara chegar de qualquer jeito e, sabe, calma. Eu sou um cara calorento,
Então, assim, eu sempre ando com uma mochila, eu tô com 2, 3 camisas dentro dali. Eu cheguei, entro no banheiro logo, já tiro uma e boto outro saco, assim, pra estar apresentável no local. Às vezes a gente chega cansado e tudo mais. Mas é isso, estudar harmonia e leitura muito, mas muito de verdade mesmo. Não é brincadeira, não. Conhecer bem do seu equipamento, que se der uma merda, pô, alguma coisa aqui não tá vindo e você não sabe mexer na sua pedaleira. Eu conheço gente que tá na estrada e não sabe mexer direito com pedaleira e tá usando a pedaleira. Não faz sentido, com certeza. Então, assim, ser um tarado no seu instrumento, manter tudo em ordem. Eu tava vindo hoje de um luthier. Então, assim, sempre manter seu equipamento assim, impecavelmente. Pontualidade é número 1. Sempre tem um bom nome na praça, né? Que incrível é trabalhar com um Thiago, sei lá, eu estou citando nome, né? Jogando na terceira pessoa. É basicamente isso. Ser associável, ter um bom equipamento. É basicamente isso. A galera aqui já viu ao longo do podcast, passou aqui o Instagram do Bruno, mas, cara, onde que a galera te encontra aí? No Instagram mesmo? Bruno, é o principal. É o principal, né, que a gente usa, né? Não uso outras plataformas. Facebook a gente só entra só pra ver YouTube bobeira. também tu não tem canal, né? Cara, eu já tive canal, mas eu tenho um canal. Eu tenho um canal lá, eu botei poucas vezes alguns vídeos lá, mas não levei pra frente, né? Enfim, não foi meu foco de ser um youtuber e tudo mais. E aí é o Bruno Carvalho BC. Quem quiser procurar. Sim, ele movimenta também, galera. É um dos que movimentam. Né? Porque aqui vem muita gente que na hora que vai deixar Instagram aqui, o cara... O cara postou a última foto, assim, em 2017, né? Uma foto de um bar, assim. Eu tenho um amigo que é assim, tenho um amigo que é desse jeito. Eu posto lá coisa de guitarra, você põe bastante coisa legal. Engraçada. Story tudo também, tu tá sempre movimentando. É sempre bom, né? Porque, assim, hoje em dia, né? Eu comecei... Tô com 33, 34 agora. Hoje em dia, cara, você vê uma nova geração que pode ter internet. Eu não tive internet pra estudar, não tive internet pra postar, não tive internet de nada. Sim, tem que movimentar. Hoje em dia, a galera nova que tá querendo... Não, quer dizer, tô me colocando como velho aqui, mas a galera nova que quer se adentrar no trabalho, tudo mais, tem que mexer nas redes sociais. Eu acho, às vezes, meio sacal, ficar ali mexendo o tempo todo, postando, né? Postar uma foto aí é interessante você jogar ali muita coisa no stories naquele dia pra ver se teu engajamento cresce ali, mas tem uma hora que você... Enfim, o famoso detox da internet ali, que a galera tá começando a ficar viciada demais. Mas é isso, usar as redes sociais. Outro ponto, usar as redes sociais em seu benefício. Nunca crie problema, discussão com nenhuma pessoa, não discuta abertamente assuntos polêmicos. Você tá ali para mostrar sua arte, sua música. E trabalhar, criar boas alianças, gravar para outras pessoas, ser reconhecido. Porque assim, você tem que criar boas alianças, cara. A música é pra você conectar as pessoas. É uma linguagem pra você conectar as pessoas. E aí você usa aquela plataforma para, às vezes, criar uma desavença com alguma questão X ou Y, de que um não convém com você. Se às vezes você fechou uma porta desnecessária em um momento que você pensou em alguma coisa que lá na frente você mudou até de ideia. Sim. Né? Então, assim, fale de música, seja bem-humorado e, enfim, independente de qualquer coisa. Não, brigadaço, cara. Obrigado você. Sou grande fã do seu trabalho há muito tempo, você não sabe. Já foi até um show do seu que você fez há um tempo. Onde? Você tocou ali na Barra. Faz muitos anos isso. Um negócio instrumental. Foi na igreja? Foi na igreja. Foi na igreja, foi na freguesia, se não me engano. Foi naquela igreja. Fazia muita coisa de igreja, instrumental na igreja. Né? Eu fui você tocou lá. Foi bom pra caramba. Que legal, cara. Já recomendei muito aqui a escola pra você. Pô, até pessoas de outro estado até. Não, cara, que legal, pô. A recíproca verdadeira. Muito obrigado. E, cara, fico feliz aí, galera. Conhece o Bruno. Quem conhece, escreve aqui. Quem não conhece, tá conhecendo agora. O cara faz um trabalho excepcional. Eu acho também que é uma história bonita, cara, né? E tá só começando também, né? Então, galera, sigam o Bruno e se inscrevam aqui no canal. Você já sabe o que faz aí. Deus abençoe.